Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic, transmigrado em Pokémon, um fazendeiro gourmet em Paldea. Capítulo 621. Alguém quer dar uma lição no líder de ginásio? Às 2h30 da tarde, Naoki montou Koraidon de volta ao ginásio Levincia para retomar suas funções temporárias de líder de ginásio. Enquanto isso, Iono ficou no rancho Casa na Árvore, cuidando de um canteiro de flores que Naoki não tinha terminado de aparar na semana anterior, apesar dos protestos preocupados de Indeedei. Ai ai, gritou a irmã Indeedei agitando as mãos em sinal de angústia enquanto tentava impedir Iono de trabalhar. Iono riu baixinho. Tudo bem. Esse tipo de exercício leve não cansa. Até li na internet que exercícios adequados são bons para o desenvolvimento do bebê. Ai? A Indeedei parecia insegura, claramente planejando contar ao irmão. Não muito longe dali, Ogerpon se aproximou animadamente e agarrou a mão de Iono, levando-a em direção ao jardim. Enquanto ela estava distraída, o mais velho Indeedei assumiu discretamente as tarefas de Iono. Calyrex e Goldengo também estavam presentes, aquecendo-se sob o sol quente do meio-dia. A luz cintilava nas pétalas beijadas pelo orvalho, e um suave aroma floral enchia o ar. Iono olhou para os irmãos Indeedei e depois para o ansioso Ogerpon puxando-a para frente. Vocês planejaram isso juntos, não é? Puni. Ogerpon gritou alegremente, circulando-a antes de arrastar uma cadeira para que ela pudesse descansar e aproveitar o sol. Obrigada, disse Iono calorosamente, acomodando-se com um sorriso. Calyrex voltou a olhar para a barriga dela, onde uma nova vida crescia silenciosamente. A filha de um de seus seguidores mais próximos. Os olhos de Calyrex brilharam com alegria silenciosa e reverência. Iono percebeu o olhar e instintivamente colocou uma mão gentilmente sobre sua barriga. Já havia muita gente esperando por você, pequena. Cresça forte, ok? De volta à praça central de Levincia, o campo de batalha, deixado em ruínas pelas intensas batalhas da manhã, foi totalmente reparado graças a uma equipe de trabalhadores da construção civil experientes. Agora, seguindo as instruções de Geeta, Naoki estava de volta a receber desafiantes, avaliando seus talentos para o bem da Liga Paldea. Após a transmissão ao vivo viral mais cedo naquele dia, o ginásio Levincia se tornou o assunto mais quente em vários fóruns de treinadores. Hashtags como Zapdos Libertado e ainda sem insígnia foram tendências nas principais pesquisas da região. Mais e mais espectadores curiosos estavam assistindo à transmissão de Naoki para ver o ginásio pessoalmente. Às 15 horas, momento em que Naoki retomou sua transmissão, o feed de comentários explodiu. Ouviu a empolgação. Cadê o lendário Zapdos? Espera aí, esse cara é o líder de ginásio? Por que ele parece um fazendeiro? Naoki não prestou muita atenção à enxurrada de críticas. Ele simplesmente iniciou a transmissão ao vivo e começou a aceitar novos desafiantes. A primeira foi uma jovem chamada Miji, que tinha apenas um distintivo em seu nome. Naoki enviou Jouchon, enquanto Miji enviou uma Sunflora. No início da luta, Naoki gritou, Jouchon, use choque elétrico. Mas a garota esperta estava pronta. Sunflora, use enraizar. As raízes da Sunflora penetravam profundamente no solo, e ela usava sua conexão natural com o solo para aterrar a eletricidade que fluía em sua direção. O raio estalou, mas o ataque foi efetivamente anulado. Então Miji atraiu Jouchon para perto com um passo em falso intencional. Jouchon avançou com ataque rápido, apenas para ser atingido por semente sanguessuga, que se agarrou ao seu corpo e começou a sugar sua energia. Quando Jouchon tentou recuar, Miji rapidamente ordenou, Sunflora, sol da manhã. A luz do sol brilhava lá de cima, e Sunflora começou a recuperar a energia que tinha acabado de gastar. Os olhos de Naoki brilharam. Ciclo de recuperação enraizar mais semente sanguessuga mais sol da manhã? Ele imediatamente percebeu a estratégia dela e sorriu. Hoje, este foi o primeiro desafiante a mostrar verdadeiro pensamento tático, e ela tinha apenas 10 anos de idade. Ele olhou para o número de pokebolas no cinto dela. Apenas 2. Ela claramente havia começado sua jornada recentemente. Esse potencial estratégico e dedicação precoce definitivamente atendiam aos critérios de Geeta para um treinador promissor. Naoki reconheceu rapidamente a estratégia. Inúmeras maneiras de combatê-la passaram pela sua cabeça, mas com o conjunto de movimentos de Jouchon tão limitado, era como tentar preparar uma refeição gourmet sem nenhum ingrediente. No final, Jouchon sucumbiu à drenagem persistente de semente sanguessuga e desmaiou no campo de batalha. Mesmo assim, Naoki sorriu e deu um passo à frente para presentear a garota com um distintivo de ginásio. O primeiro distintivo que ele concedeu durante sua gestão como líder de ginásio interino. Continue. Sua jornada está apenas começando. Estou ansioso para vê-lo competir na Liga Paldea algum dia, disse Naoki calorosamente. A garota, cujo nome era Miji, agarrou o distintivo com as 2 mãos, o rosto radiante de alegria. Muito obrigada, senhor Naoki. Eu prometo. Naoki observou com um sorriso suave enquanto ela saía do campo, com sua Sunflora ao seu lado. Mas no chat da transmissão ao vivo, um tipo diferente de reação estava tomando forma. Sério? Um Jouchon perdeu para um Sunflora? Este não deveria ser o melhor ginásio elétrico de Paldea? KKKK, esse cara é muito badalado. Meu Machamp conseguiria solo neste ginásio de olhos vendados. Fraco. Superestimado. Mas logo os espectadores veteranos reagiram. Vocês devem ser novatos. Aquele Jouchon nem é o Pokémon mais forte dele. Você não viu a transmissão da manhã. Espere até conhecer os Zapdos. Este líder de ginásio está se segurando para os novatos. Assista à próxima batalha. E quando a curiosidade atingiu o auge, o próximo desafiante entrou em campo. Este era um garoto com 3 insígnias de ginásio, um tipo animado e enérgico que se animava ao pensar em uma batalha Pokémon.
Seu entusiasmo era contagiante, lembrando alguns espectadores de um certo treinador famoso de canto. A partida foi definida como 1 contra 1. Como Joutian tinha acabado de terminar a batalha, Naoki decidiu dar um tempo. Desta vez, ele enviou Pikachu. O desafiante sorriu e jogou sua Pokébola. Com um clarão de luz, um Donphan avançou para o campo, sua forma blindada levantando poeira ao parar bruscamente. Vai, Pikachu! Cauda de ferro! Naoki ordenou sem hesitar. Pikachu avançou, sua cauda brilhando prateada de energia enquanto se preparava para atacar. Mas o garoto respondeu rapidamente. Donphan, use tremor. O chão tremeu quando Donphan bateu os pés no chão. Rachaduras se espalharam pelo campo de batalha enquanto ondas de choque avançavam em direção a Pikachu. Pego no meio do caminho, Pikachu tropeçou, perdeu o equilíbrio e caiu no chão com um grito de susto. Agora, Donphan, vamos lá. Donphan se encolheu como uma bola e começou a girar rapidamente, rolando direto em direção a Pikachu com velocidade e força crescentes. Seu corpo grande e blindado girava como um pneu cinza enquanto avançava em direção a Pikachu. Pikachu esquivou-se freneticamente usando agilidade, zigue-zagueando para escapar do ataque, mas Donphan foi implacável, rolando forte e rápido com precisão praticada. Naoki ordenou um contra-ataque. Pikachu, use cauda de ferro, destrua o terreno. A cauda de Pikachu brilhou prateada ao atingir o chão, tentando criar irregularidades para atrapalhar o impulso de Donphan. Mas o movimento veio um segundo tarde demais, e Donphan se chocou contra Pikachu no meio do golpe, fazendo o tipo elétrico cair pelo campo. Mesmo assim, Pikachu não desmaiou imediatamente. Ele cambaleou e se levantou, mas Donphan deu a volta e atacou novamente. Após várias trocas brutais, Pikachu finalmente desmaiou, incapaz de lutar. Naoki se aproximou calmo como sempre e perguntou: esse seu Donphan passou por treinamento especializado de rolo compressor? O menino sorriu radiante. Estamos trabalhando nisso há semanas. Naoki assentiu em aprovação. Você se saiu bem, entendeu os tipos de confronto e treinou os pontos fortes do seu parceiro. Isso faz de você um ótimo treinador. Com um sorriso orgulhoso, Naoki estendeu um distintivo. Parabéns por passar no desafio do ginásio. Este distintivo do trovão é seu. O menino aceitou com alegria, segurando-o como se fosse um tesouro. Enquanto isso, o chat da transmissão ao vivo explodiu novamente, dessa vez em confusão. Espera aí, sério? Um Pikachu perdeu para um Donphan? Esse é o famoso ginásio de Paldea? Esse cara não é tão forte assim. Eu conseguiria fazer isso sozinho com meu Machamp. Tem certeza de que isso não é só marketing exagerado? Mas os espectadores de longa data responderam. Risos, vocês não entenderam. Ele está escalando com base na experiência do treinador. Ele não vai usar os ápidos contra alguém com 3 insígnias. E ele deveria pegar leve com treinadores novos. É assim que as academias de verdade funcionam, novatos. Se você está duvidando do Naoki, então claramente perdeu a transmissão da manhã. O cara fez 3v1 com os ápidos. Continue falando. Você vai se molhar quando os ápidos aparecer. Enquanto isso, bem longe na região de Unova, dentro de uma luxuosa propriedade aninhada nas colinas, um jovem olhava furioso para o riacho. Vestido com roupas caras com os punhos cerrados ao lado do corpo, ele encarou a enxurrada de mensagens zombando dele. Seu nome era Urai, um prodígio de uma família poderosa de Unova. Treinado desde os 4 anos de idade, Urai começou a criar Pokémon muito antes da maioria das crianças saber soletrar Pokébola. Aos 10 anos, ele passou facilmente pelo desafio de ginásio e coletou todos os 8 emblemas. E agora, estranhos online ousaram rir dele. Ele bateu o punho no chão, quebrando o teclado à sua frente. Imperdoável. Ele havia derrotado veteranos e chegado ao topo. Quem eram esses ex-ninguéms para zombar dele? A raiva de Urai transbordou. Ele saiu furioso da sala, pegando suas 6 Pokébolas da prateleira polida perto da porta. Vou provar isso a eles, rosnou ele. Voarei até Paldea e esmagarei esse tal de líder de ginásio mais forte. Ele fez uma pausa apenas para digitar uma última mensagem no chat da transmissão ao vivo. Espere só. Estou voando para Paldea agora mesmo. Vou desafiar aquele ginásio eu mesmo e acabar com essa ilusão. Prepare-se. Então ele fez logout. Ao sair, seus movimentos eram rápidos e deliberados. Sua expressão irradiava fúria e determinação. O velho mordomo da propriedade, ouvindo a comoção, o interceptou no saguão. Jovem mestre Urai, o que houve? Tio Arlen, prepare o helicóptero imediatamente. Estou indo para Paldea. Não faça perguntas. Tenho contas a acertar. O mordomo piscou, surpreso. O jovem mestre raramente viajava, considerando a maioria dos lugares abaixo de seus padrões refinados. Para ele, de repente, solicitar uma viagem. Mesmo assim, o mordomo entendeu. O jovem mestre não era mais uma criança. Ele precisava tomar suas próprias decisões. Em poucos minutos, um elegante helicóptero preto desceu no pátio da propriedade. Urai embarcou sem hesitar, gritando instruções ao piloto. Curvem-se para a região de Paldea. Eu mesmo vou acabar com o líder de ginásio. As lâminas giraram mais rápido, elevando a nave para o céu. Capítulo 622, Jirachi contra Hydreigon. Naquela tarde, Naoki enfrentou mais 5 ou 6 desafiantes no ginásio Levincia. Às 16 horas, o número de treinadores inscritos havia sido eliminado. Naoki esticou os braços e soltou um suspiro ao final da partida. Durante as batalhas do dia, ele concedeu 3 insígnias de ginásio. Os outros treinadores, embora derrotados, aceitaram a derrota com naturalidade. Alguns decidiram retornar mais tarde, após um treinamento focado, enquanto outros planejavam desafiar o ginásio de Levincia por último, depois de reunirem mais insígnias de outros ginásios em Paldea. Como Iono lhe dissera uma vez, o trabalho de líder de ginásio oscilava entre opressivo e estranhamente silencioso. Hoje tinha sido um pouco dos dois. Agora que todas as batalhas haviam terminado, a praça central de repente pareceu vazia. Sem ninguém esperando, Naoki relaxou.
Ele verificou as horas, 16 horas e 7, só mais alguns minutos e a hora de bater o ponto. Ele se virou para seu Pokémon, sorrindo. Ótimo trabalho hoje, pessoal. Pica. Pikachu respondeu alegremente pulando na ponta dos pés. Jouchon gemeu ao cair no chão, parecendo absolutamente exausto. Bull. Zapdos permaneceu orgulhoso, impassível. Para o pássaro lendário, nenhum dos desafiantes de hoje representava grande ameaça. Então é só isso por hoje. Naoki pegou seu telefone Rotom, pronto para desligar a transmissão ao vivo. Mas antes que ele pudesse fazer isso, uma notificação apareceu, uma mensagem de Ania, a recepcionista do ginásio. O novo desafiante acabou de se inscrever. Naoki piscou. A essa hora. Tanto faz sair cedo. Ele riu baixinho, acenou rapidamente para sua equipe e deu de ombros antes de retornar ao seu posto no campo de batalha. Um momento depois, outra mensagem chegou, informações sobre o novo desafiante. Nome, Urai Cidade Natal, região de Unova emblemas de ginásio coletados. 0 currículo, ganhou o campeonato no torneio da Liga Unova, espera aí. 0 distintivos? Naoki estava prestes a presumir que era outro novo treinador começando sua jornada, mas a última frase o fez congelar. Campeão do torneio da Liga Unova? A expressão de Naoki se acentuou. Não se tratava de um novato. Era um campeão regional de pleno direito. Se Geeta estivesse aqui, ela provavelmente tentaria recrutar esse cara na hora. Bem, se ela não estivesse por perto, Naoki imaginou que faria o reconhecimento por ela. Logo, passos ecoaram no túnel do desafiante. Um adolescente de 15, talvez 16 anos, surgiu, vestido com roupas extravagantes e irradiando um inconfundível ar de nobreza. Seus longos cabelos dourados brilhavam à luz do sol, e seus olhos semicerrados perscrutavam a arena com desdém entediado. O jovem Urai olhou nos olhos de Naoki, inclinando o queixo levemente, exalando uma arrogância silenciosa. Naoki ergueu uma sobrancelha. Havia algo estranho no olhar do desafiante. Mas ele não deixou transparecer. Ele o cumprimentou com a calma profissional de sempre. Bem-vindos ao ginásio Levincia. Sou Naoki, líder de ginásio em exercício. As regras para esta batalha são... Ele começou a dizer 3 contra 3, mas considerando o poder dos seus próprios Pokémon, hesitou. 6 contra 6 seria um teste melhor para alguém assim. Mas antes que ele pudesse terminar, Urai o interrompeu com um aceno frio e indiferente. Não precisa de um 3 contra 3. Vim aqui para um 6 contra 6 completo. Sem hesitação. A voz de Urai soava com orgulho gélido enquanto ele olhava Naoki de cima a baixo. Mostre-me o que faz de você o ginásio número 1 de Paldea. Naoki ficou olhando fixamente por um instante. Ele realmente disse isso? Uma série de pontos de interrogação mentais pairou sobre a cabeça de Naoki. Este desafiante claramente não estava aqui para fazer amigos. E na transmissão ao vivo, o bate-papo explodiu. Não é esse o lunático que reclamou online sobre desafiar o ginásio Levincia? Acabei de chegar. O que está acontecendo? Alguém me explica. Resumindo, ele não acreditava que o líder de ginásio fosse realmente forte. Depois de ser ridicularizado pelos internautas, ele surtou e voou para Paldea para provar que estavam errados. Espera, eu conheço esse cara. Ele ganhou o campeonato da Liga Unova alguns anos atrás. Mais e mais espectadores apareceram, e a enxurrada rapidamente se transformou em uma tempestade de perguntas e reações. De jeito nenhum isso é sério. E sim, 5 anos atrás, durante seu primeiro ano de viagem, ele conquistou a Liga Unova e se tornou campeão naquela temporada. Espere aí. Se ele é um campeão, isso não significa que sua força já está no nível da elite dos 4? Não exatamente. Eu trabalho na Liga Unova. Há um boato de que depois de vencer o torneio, ele desafiou o campeão Alder, mas perdeu. Ainda assim, isso foi há 5 anos. Ninguém sabe o quão forte ele ficou desde então. Essa revelação causou um choque nos espectadores. Então ele provavelmente está pelo menos no nível Elite 4 agora. Não é totalmente injusto para uma batalha de ginásio? Não se engane. Este líder de ginásio não é um sujeito comum com chapéu de pescador de Johto. Você vai se arrepender de ter subestimado o Sr. Naoki. De volta à arena, Urai estava confiante, com os braços cruzados e irradiando desdém. Você pode trocar de Pokémon a qualquer momento durante a partida, disse ele presunçoso. Mas não mande nenhum daqueles fracotes que você usou antes. Isso seria um insulto. Naoki ficou quieto. Então é assim, pensou ele. Não era um desafio de ginásio. Era uma briga pessoal. A multidão também sentiu que algo estava errado. Os murmúrios começaram a se espalhar pela praça. Quem é esse cara? Ele não está aqui para se testar. Ele está aqui para humilhar alguém. Não gosto do jeito que ele olha para o Naoki. Como se todos nós fossemos inferiores a ele. Naoki exalou lentamente e então endireitou sua postura. A princípio, ele planejara ser cauteloso, afinal, aquele garoto já fora campeão sob o comando de Alder. Mas e agora? Não precisa se conter. Como quiser, disse Naoki simplesmente. Urai deu um sorriso irônico, girou o pulso e lançou uma brilhante bola de luxo preta e dourada para o ar. Com uma explosão de luz branca, um Pokémon feroz entrou em campo, seu corpo coberto por uma pelagem azul escura, 3 cabeças rosnando chicoteando de um lado para o outro e 6 asas brilhando com ameaça. Hidreigon, o Pokémon dragão de 3 cabeças da região de Unova. Temido em todos os lugares, Hidreigon era conhecido por atacar qualquer coisa que se movesse, destruindo obstáculos com sua agressividade implacável. Suas 3 cabeças pensavam independentemente e ele nunca parava de voar. Urai permaneceu de pé, com seu orgulho totalmente exposto. Começando com um pseudo-lendário. Tic, começou com Hidreigon, hein? Pensou Naoki. Esse cara não está se segurando nem um pouco. Urai notou o brilho de reconhecimento nos olhos de Naoki e imediatamente se encheu de orgulho. Ele deu um leve sorriso irônico e disse, sua vez. Naoki não hesitou. Imediatamente pegou uma Pokébola. Zapdos já havia lutado muito o dia todo, merecia um descanso. Nesse caso, era a hora de enviar esse Pokémon.
Com um clarão de luz branca, um pequeno Pokémon em forma de estrela, com um brilho suave e delicado, flutuou sobre o campo de batalha. Seu corpo minúsculo brilhou levemente e parecia ter acabado de descer dos céus. O contraste era impressionante, em frente a Hydreigon. O feroz dragão de 3 cabeças da lenda era um Pokémon que parecia mais um brinquedo de pelúcia de criança do que um lutador. O bate-papo ao vivo explodiu em confusão. O que é isso? Outro novo Pokémon? Alguém sabe o que é isso? Não demorou muito e alguém postou a resposta. Esse é o Jirachi, o mítico Pokémon dos desejos. Aquele que, segundo dizem, realiza qualquer desejo se você escrevê-lo em um bilhete e colocá-lo na cabeça dele. Espera, sério? É. Segundo a lenda, ele só desperta por 7 dias a cada 1000 anos. Isso significa que ele deve estar nessa janela de 7 dias agora, certo? Essa revelação surpreendeu o público. A raridade de Jirachi por si só já era impressionante. Não era apenas um Pokémon mítico, era um milagre cósmico. E de alguma forma, Naoki o tinha em sua equipe, lutando ali mesmo no ginásio Levincia. Mas por mais milagroso que tenha sido, muitos no chat não conseguiram deixar de questionar a escolha. Parece tão pequeno. Uma pequena estrela sonolenta como essa pode ao menos lutar? Hydreigon é uma pseudo-lendários brutal e totalmente treinada. Jirachi está adormecido há 1000 anos. Quanta experiência de combate ele poderia ter? Alguns espectadores realmente começaram a se preocupar. Enquanto isso, no centro da praça, o árbitro ergueu sua bandeira e apitou. Batalha, comece. Urai não hesitou. Hydreigon, use triturar. Com um rosnado gutural, o dragão de 3 cabeças avançou, as asas rasgando o ar. Cada uma das suas 3 cabeças rosnou com as presas brilhando. Do lado oposto, Naoki deu seu comando calmamente. Jirachi, use desejo da perdição. Jirachi pairou silenciosamente no lugar, com uma expressão serena. Enquanto Hydreigon avançava, o pequeno Pokémon piscou seus suaves olhos azuis e disse gentilmente, isso vai doer um pouco. Mas Jirachi quer ajudar Naoki, então por favor, tenha paciência. Essa simples frase de alguma forma piorou a situação. Hydreigon rosnou indignado. O apelo suave desencadeou algo primitivo dentro dele, e o pseudo-lendário dragão explodiu em fúria frenética. Mas já era tarde demais. O terceiro olho de Jirachi, normalmente fechado, abriu-se de repente. E naquele instante, o próprio ar mudou. Uma luz branca leitosa e ofuscante rompeu do corpo minúsculo de Jirachi. Ondas de energia ancestral e sobrenatural jorraram como um tsunami de poeira estelar. O campo de batalha estava banhado em brilho. O corpo de Jirachi foi completamente envolvido pelo brilho radiante, formando uma esfera de energia semelhante à de um cometa, tão intensa que era quase ofuscante. Hydreigon avançou, apenas para colidir diretamente com o orbe ofuscante de poder cósmico. No momento seguinte, o orbe se moveu. Ele carregou Hydreigon para cima, levantando o dragão como uma pena, enquanto ele disparava em direção ao céu com velocidade explosiva. A multidão ficou boquiaberta. Até mesmo o bate-papo ao vivo foi interrompido em espanto e espanto. Hydreigon. Urai gritou, seu sorriso confiante substituído por uma carranca profunda. Mas não havia nada que ele pudesse fazer. A esfera brilhante, agora como um segundo sol no céu, subiu mais alto até que de repente explodiu. Um clarão silencioso atravessou as nuvens, seguido por uma onda de choque estrondosa. A luz não era apenas energia do tipo aço, ela irradiava a essência infundida pelo cometa que Jirachi havia absorvido do cometa do milênio. Capítulo 623. No instante foi como se uma bomba nuclear em miniatura tivesse explodido. Um anel de luz branca ofuscante ondulou pelo céu, explodindo como fogos de artifício radiantes ao meio-dia. Toda a multidão, tanto os reunidos na praça quanto os milhares que assistiam online, congelou em admiração coletiva, boquiabertos e com os olhos arregalados. Eles fitavam, sem piscar, o céu onde tudo havia acontecido. E então, daquele céu brilhante, algo caiu. Uma silhueta negra despencou da luz, caindo no campo de batalha como uma pipa quebrada. O impacto deixou uma cratera na praça de pedra, poeira e detrito subindo do epicentro. Quando a fumaça se dissipou, o temível Hydreigon jazia no fundo do poço, inconsciente. Língua de fora, membros abertos, olhos girando como um desenho animado atordoado. Acabou em um único movimento. O Hydreigon do desafiante não pode lutar, gritou o árbitro, correndo para inspecionar o Pokémon caído antes de declarar o resultado. Hydreigon. A voz de Urai falhou. Ele encarou o campo de batalha, paralisado de descrença. Em frente a ele, o aparentemente frágil e gentil Jirachi flutuava suavemente do céu, com uma expressão inocente e olhos arregalados. Não havia dúvida sobre isso. Foi um nocaute de um golpe só. O bate-papo ao vivo explodiu. Meu Arceus. Acabou em um golpe só? Que movimento foi esse? Jirachi não deveria ser um Pokémon de suporte? Como ele tem esse poder destrutivo? Um Hydreigon de nível campeão, completamente destruído. Ok, agora acredito em você. Zapdos não é o mais forte dele. Puta merda. Enquanto o público ainda processava o que tinha acabado de acontecer, Naoki olhou para o campo de batalha e perguntou calmamente. Você quer continuar? Pela primeira vez na vida, Urai sentiu medo. Sua arrogância e sua dignidade de nobre começaram a ruir. A fúria em seu peito agora era um calor confuso e trêmulo. Por quê? Por que esse líder de ginásio era tão poderoso? Por que ele estava usando Pokémon como Jolteon e Pikachu antes, como se estivesse se segurando? Mas seu orgulho não o deixaria recuar. Ainda não terminei, ele rosnou, recolhendo Hydreigon e puxando outra Pokébola. Com um flash de luz branca, um Zoroark apareceu no campo. 3 minutos depois, Zoroark foi derrotado pelo ataque radiante de Jirachi. Então veio seu terceiro Pokémon, Bisharp. Nocaute instantâneo. O quarto, Volcarona. Derrotado antes que pudesse bater as asas. Seu quinto, Braviary, orgulhoso e selvagem. Caiu em um clarão de luz de cometa.
Por fim, seu as Axorus, o dragão com mandíbula de machado. Até ele caiu, incapaz de suportar o ataque da ira de Jirachi. Ao final da sexta batalha, todo o público ficou em silêncio mortal. Os espectadores, tanto os presentes na praça quanto os que assistiam online, foram todos tomados pelo mesmo pensamento atônito. Esse Jirachi é assustador. Ok, mas falando sério, se Jirachi é tão poderoso, quão fortes são os outros Pokémon do Naoki que ainda não vimos? A performance de Naoki havia se tornado lendária. A transmissão ao vivo quebrou recordes de audiência, com treinadores e fãs de todas as regiões assistindo só para ver o que aconteceria a seguir. De volta à praça, Urai parecia destruído. Todos os seus 6 Pokémon valiosos, treinados desde a infância, criados com cuidado, alguns dos melhores de Unova, foram derrotados com golpes únicos por um Pokémon que ele havia zombado minutos antes. Ele encarou o campo de batalha, pálido, lutando para processar a humilhação. Já conseguia imaginar o que as pessoas estavam dizendo sobre ele online. Naoki soltou um suspiro. Seu tom era respeitoso, mas firme. Desculpe, mas você não passou na avaliação do ginásio. Não posso te dar o distintivo. Por favor, vá embora. Urai encarou o treinador à sua frente. Após uma longa pausa, respirou fundo, lembrou-se do seu último Pokémon e se afastou em silêncio. Seu orgulho como campeão da liga fora destruído. A força que ele antes acreditava ser inigualável ainda estava longe de ser suficiente. Ele tinha um longo caminho pela frente. Mais treinamento. Mais crescimento. Naoki coçou a cabeça enquanto observava a figura do garoto desaparecer na distância. Isso foi estranho. De onde esse cara veio? Sacudindo a cabeça, ele se virou para olhar as horas. O sol estava se pondo, e o relógio avançava em direção ao fim do dia. Certo, parece que o trabalho de hoje acabou. Hora de ir para casa. Ele se virou para o companheiro. Jirachi, obrigado pelo seu trabalho duro. Jirachi, ainda brilhando levemente devido à explosão de poder anterior, girou alegremente no ar. É tão bom ajudar você, Naoki. Jirachi gosta mais quando você sorri. Naoki riu baixinho, estendendo a mão para acariciar delicadamente a cabeça do Pokémon flutuante. É sério, vocês me fazem feliz todos os dias. Com o último desafiante eliminado, o ginásio Levincia finalmente entrou em um raro momento de paz. Naoki desligou a transmissão ao vivo do telefone Rotom, arrumou suas coisas e deixou o ginásio para trás. Ao retornar ao rancho Casa na Árvore, Ciclizar já estava correndo em direção ao portão para cumprimentá-lo. Com uma risada, Naoki se inclinou e o beijou na cabeça. Estou de volta. Gau, o Pokémon gritou orgulhoso. Iono saiu da varanda com um sorriso radiante, com o Gerpon caminhando ao lado dela. Você chegou em casa, ela disse alegremente. Sim. Naoki largou a bolsa e a envolveu num abraço gentil. O jantar está pronto, disse ela recuando e entregando-lhe os chinelos. Entre e lave as mãos primeiro. Lá dentro, a mesa de jantar já estava posta com uma farta refeição. Naoki parou na porta, uma sensação de aconchego percorrendo seu peito. Você realmente não precisava ter se esforçado tanto. Eu poderia ter ajudado quando voltei. Ah, qual é? Fiquei trancada em casa o dia todo, praticamente virei um arbusto. Iono riu dando um sorriso brincalhão. Com isso eu aguento. Naoki sorriu de volta. Bem, só não exagere, ok? Ele se lavou e se juntou à mesa. O cheiro de legumes assados e ensopado de frutas vermelhas enchia o ar. Os Pokémon se reuniram ao redor, cada um em seu lugar. Enquanto comiam, Iono compartilhou animadamente as histórias do dia no rancho. Dragonite voltou com um presente da Madame Dantes depois de uma entrega. Fluttermané passou o dia todo escondida nos arbustos, observando algo, ainda não sabemos o que. E Ogerpon me convidou para um chá Pokémon. Outro treinador veio desafiar o julgamento do herói e assim por diante. Naoki ouviu com um grande sorriso, brincando e provocando os Pokémon envolvidos. Naquele momento, o telefone Rotom de Naoki, que ele havia deixado de lado durante o jantar, começou a tocar. Ele atendeu e viu o identificador de chamadas, Geeta. Ao tocar no botão de resposta, seu rosto apareceu na tela, brilhante como sempre. Naoki, você fez um excelente trabalho hoje. Geeta o cumprimentou com um sorriso orgulhoso. Naoki piscou. Você derrotou o treinador que desafiou o ginásio de Levincia e deixou clara a força dos líderes de ginásio da nossa região de Paldia. Muito bem feito. Ao ouvir seu tom, Naoki finalmente juntou as peças. Então aquele cara realmente veio me desafiar de propósito? Geeta assentiu. Sim, ele é um nobre da região de Unova. Aparentemente, ele sempre foi extremamente orgulhoso, menospreza os outros, ostenta suas realizações, esse tipo de coisa. Esta tarde, ele fez alguns comentários arrogantes online questionando sua habilidade, e a plateia da transmissão ao vivo não gostou nada disso. Ouvi dizer que ele foi completamente ridicularizado pelos telespectadores. Naoki coçou a nuca. Isso explica a atitude. Geeta riu baixinho. Ele provavelmente nunca esperava esse tipo de reação. Ele queria provar seu valor derrotando você. E bem, todos nós vimos como isso acabou. Naoki suspirou, balançando a cabeça. Eu nem usei meu time inteiro. Eu sei, Geeta deu um sorriso irônico. É isso que torna tudo melhor. Ele deu um sorriso irônico. Sinceramente, quase me senti mal por ele no final. Há muitos nobres arrogantes no mundo, assim como aqueles que zombaram de Ash por ser de uma cidade atrasada como Palette. Sim, murmurou Naoki. Mas pessoas como você os lembram do que realmente importa, continuou ela. Força, gentileza, e a disposição de treinar sua equipe e lutar de forma justa, independentemente do adversário. Naoki fez uma pausa e sorriu. Obrigada, presidente. Estou apenas fazendo o que posso. E fazendo isso muito bem, disse Geeta calorosamente. Eu sabia que tinha escolhido a pessoa certa.
Capítulo 624. Geeta ficou genuinamente satisfeita. A atuação de Naoki não apenas defendeu a dignidade dos líderes de ginásio de Paldea, como também demonstrou sua força para todo o mundo Pokémon. Em uma era em que a internet conecta tudo e todos, até as menores notícias podem explodir em segundos. Se tivesse se espalhado a notícia de que um treinador visitante havia dominado o ginásio Levincia sem esforço algum, isso teria gerado uma onda de opiniões. Uma pessoa posta, 10 repostam e em breve todo mundo estaria comentando. Os treinadores de Paldea são mais fracos que os de outras regiões. Tal narrativa poderia facilmente descambar para algo muito pior, prejudicando a reputação e a credibilidade de Paldea. Menos concorrentes, menos turismo, menos reconhecimento. Geeta não permitiria que isso acontecesse. Então sim, ela estava feliz, muito feliz. E quando Geeta estava feliz, ela gostava de dar recompensas. Naoki, você gostaria de uma recompensa? Ela perguntou com um sorriso brilhante. Naoki fez uma pausa. Não, estou bem. Seu tom era calmo e sincero. Sua vida já parecia completa. Ele tinha seu amado Pokémon. Ele tinha Iono. E em breve, seu bebê nasceria. O que mais ele poderia precisar? Mesmo assim, Geeta ficou um pouco surpresa. Sério? Nada? Naoki trocou um olhar com Iono e sorriu. O rancho está indo bem. Os Pokémon que eu amo estão todos aqui comigo. Tenho Iono ao meu lado e em breve nosso pequeno também. Os olhos de Geeta se suavizaram. Ela entendeu que a satisfação de Naoki não vinha das coisas, mas da vida que ele havia construído. Bem, mesmo assim ela sorriu. Vou pedir para o Leori ficar de olho. Se eu encontrar um tesouro raro no mercado, mando mandá-lo para você. Naoki riu baixinho. Pobre Leori. Certo, é isso por enquanto. Geeta acenou. Vou inspecionar mais alguns ginásios. Quem sabe talvez eu encontre outro futuro campeão. Até mais. Tome cuidado, disse Naoki ao encerrar a ligação. Mais tarde naquela noite, a irmã Indeedee lavou a louça enquanto os Pokémon se esparramavam pelo chão, exaustos após um longo dia. Alguns deles já estavam roncando. Ao ver suas patas enlameadas e rostos cansados, Naoki pensou em dar-lhes um banho rápido. Mas quando ele estava prestes a se mover, Iono estendeu os braços em sua direção. O que foi? Ele perguntou, um pouco confuso. Então ele percebeu. Ela sentia falta dele. Naoki sorriu calorosamente. Quer dar uma volta lá fora? O ar de verão estava fresco agora que o sol havia se posto, e uma brisa suave soprava pelas colinas. Era a noite perfeita. Sim, Iono murmurou suavemente. Então eles saíram juntos, caminhando de mãos dadas ao longo do caminho tranquilo que serpenteava ao redor do rancho, passando pelo galinheiro e pelo pomar de maçãs. A noite estava calma. O céu brilhava com estrelas. A brisa era limpa e suave. Depois de um tempo, Iono sorriu alegremente e declarou, estou tão cansada. Naoki ergueu uma sobrancelha. Não me diga, você foi colher frutas de novo? Desde que se casou, ela sempre quis ajudar no rancho, fosse regando os campos, carregando caixas ou colhendo frutas do pomar. Eu só queria aliviar sua carga, ela protestou. Eu nunca disse que não estava feliz, respondeu Naoki. Só não quero que você exagere. Tudo bem então. Iono bufou, fingindo fazer beicinho. Não vou mais falar com você. Naoki lançou-lhe um olhar de soslaio. Então o que você quer? Me carregue. Ela disse de repente, envolvendo os braços em volta do pescoço dele. Ele piscou por um segundo, atordoado. Então riu. Tudo bem. Ele se agachou e gentilmente a colocou nas costas. Eles caminharam em silêncio, o cascalho estalando sob as botas de Naoki. Então Iono falou novamente. Ei, quando a gente ficar velho, você ainda vai conseguir me carregar? Claro, respondeu Naoki sem hesitar. Você ainda me amará quando eu estiver velha e enrugada? Naoki nem hesitou. Sempre. Ela descansou a bochecha no ombro dele, sorrindo de contentamento. Poucos minutos depois, Iono chutou levemente os pés e pulou. Você trabalhou o dia todo, disse ela com um sorriso. Vou te dar um tempo. Naoki sorriu e disse. Tudo bem. Os dois caminharam tranquilamente pela fazenda. Ao passarem pelo pomar, Iono de repente se lembrou de algo e perguntou. A propósito, vi uma árvore estranha ali hoje. Tem um buraco enorme no tronco. Foi você quem plantou isso? Naoki olhou na direção que ela apontava e então rapidamente percebeu o que ela queria dizer. Aquela é a casa da árvore de criação. Dizem que se você colocar um ovo Pokémon lá dentro, a árvore extrai nutrientes da terra para nutrir o ovo, ajudando os Pokémon lá dentro a crescerem mais saudáveis e fortes. Ele acrescentou pensativamente. Dizem também que isso aumenta o potencial e a aptidão do Pokémon. Em termos de mecânica de jogo, todos os Pokémon eclodidos ali seriam 6 valores individuais perfeitos, de primeira linha em todos os atributos. Uau, isso é incrível! Iono engasgou. Então, como se um novo pensamento tivesse repentinamente lhe passado pela cabeça, ela olhou para a barriga e perguntou. Você acha que funcionaria com o nosso bebê também? Naoki piscou. Bem, existe aquela teoria, né? Que os humanos também são tecnicamente um tipo de Pokémon, murmurou Iono. Se isso for um pouco verdade, talvez possa ajudar nosso bebê a crescer mais forte e saudável. Naoki pareceu inseguro. Eu realmente não sei sobre isso. Ele já tinha ouvido essa teoria antes, alguma tradição distante sugerindo que humanos e Pokémon compartilham um ancestral comum, mas se havia alguma verdade nisso, ninguém podia dizer com certeza. Iono não hesitou. Bem, só por precaução, eu decidi. Vou ficar sentado naquele oco da árvore por um tempo todos os dias. O buraco na casa da árvore de criação não era muito grande originalmente, mas, ao longo do último ano, misteriosamente se expandiu. Da última vez que Naoki verificou, havia se tornado espaçoso o suficiente para alguém se deitar. Iono era pequeno, então não seria problema algum. Tudo bem, disse Naoki com um aceno de cabeça. Vou preparar um colchão para você amanhã de manhã. Pode vir quando quiser. Combinado. Iono respondeu alegremente. O tempo passou silenciosamente.
Antes que percebessem, o calendário havia mudado para 11 de junho do ano 202 da Liga. 2 meses se passaram desde que Naoki assumiu o cargo de líder de ginásio de meio período e a essa altura, tanto ele quanto o Pokémon já estavam confortavelmente adaptados à nova rotina. Todas as manhãs, Naoki saía do rancho Casa na Árvore para trabalhar no ginásio Levincia e voltava para casa bem na hora do jantar. À medida que a gravidez avançava, Yono começou a sentir uma série de mudanças. Seu apetite aumentava consideravelmente e ela ficava mais sonolenta a cada semana. Depois do almoço, virou um novo hábito ir até a casa da árvore de criação e se aconchegar lá dentro para uma soneca aconchegante à tarde. Além de suas rotinas diárias, Yono ocasionalmente transmitia ao vivo sua vida no rancho, filmando vlogs curtos de Pokémon brincando por ali, Butterfree planando sobre canteiros de flores, Ciclizar zigue-zagueando entre as árvores, Fluttermane assombrando o pomar por diversão e Dragonite entregando encomendas. Ela postava os vídeos em sua página para registrar esses momentos calorosos e fugazes. O trabalho no ginásio em si oscilava. Em alguns dias, Naoki enfrentava vários desafiantes em sequência. Em outros, ficava quieto por dias. Quando tinha tempo livre, ele abria a página de Yono para assistir aos vlogs de Pokémon. Ele sempre acabava sorrindo suavemente. Nos últimos 2 meses, Naoki conheceu alguns treinadores particularmente memoráveis durante seu período como líder de ginásio interino. Uma se destacou, Korrina, a garota que ele conheceu no primeiro dia. Ela não tinha nenhuma insígnia na época, e seu único Pokémon era um time do Haltz. Depois de levar a sério o conselho de Naoki, ela começou a treinar intensamente nas terras selvagens perto de Levincia, batalhando contra Pokémon selvagens, treinando com outros treinadores e subindo de nível sem parar. Com o tempo, seus Haltz evoluíram para um Gardevoir confiante. Além disso, ela também capturou um Meow com talento para golpes de fúria. Com uma estratégia bem planejada e muita determinação, Gardevoir derrotou Jolteon em uma luta acirrada, e Korrina conquistou sua primeira insígnia de ginásio. Naoki ainda conseguia se lembrar dela e de Gardevoir chorando lágrimas de alegria, segurando o distintivo relâmpago juntos e gritando: "Conseguimos!" A maioria dos treinadores não ficaria na mesma cidade por 2 meses inteiros só para conquistar um único ginásio. Geralmente, eles mudariam de cidade e voltariam mais fortes mais tarde. Mas Korrina tinha aquele fogo teimoso, aquele espírito determinado de nivelamento. Lembrando Naoki daqueles mestres espadachins dos romances Wuxia que treinavam sozinhos nas encostas das montanhas. A vitória dela se tornou um dos seus momentos de maior orgulho como líder de ginásio. Capítulo 625. Meu e o Ted de Ursa retornam, nova jornada. Alvo, opa! Graças à popularidade de Naoki, o canal de Yono também explodiu em popularidade nos últimos 2 meses. Toda vez que ela fazia uma transmissão ao vivo, multidões de espectadores afluíam à sua transmissão. Entre eles, havia um número crescente de fãs obcecados por uma pergunta: quais eram os 2 últimos Pokémon que Naoki ainda não havia usado? Depois de todo esse tempo, ele ainda não os revelou nenhuma vez. Seja uma provocação deliberada ou uma feliz coincidência, a expectativa deixou sua base de fãs enlouquecida. Especulações inundaram fóruns, tópicos e chats ao vivo. Alguns teorizaram que isso ocorreu porque ninguém jamais conseguiu derrotar Zapdos ou Jirachi. Se ninguém conseguir derrotar esses 2, dizia a teoria, nunca veremos qual Pokémon ele está guardando para o final. A especulação cresceu tanto que um grupo de fãs lançou uma campanha de financiamento coletivo. Eles ofereceram 2 milhões de Pokédólares como recompensa a qualquer treinador forte o suficiente para forçar Naoki a enviar seus 2 últimos Pokémon. A recompensa atraiu a atenção como fogo em rastilho de pólvora. Treinadores do mundo inteiro, alguns atraídos pelo dinheiro, outros pela fama, começaram a se reunir na região de Paldea. Naoki, no entanto, permaneceu completamente alheio à tempestade que se aproximava. Hoje, assim que terminou o trabalho, ele correu direto para casa. Porque hoje era especial, Meu e Ted de Ursa finalmente estavam retornando de sua mais nova aventura. Naquela manhã, Naoki viu uma atualização no telefone Arceus. Meu e Ted de Ursa haviam resolvido com sucesso uma crise crítica no mundo labirinto. Os 2 Pokémon despertaram o Rayquaza daquele mundo e, juntos, impediram que o meteoro colossal destruísse o planeta. Meu e Ted de Ursa retornaram à Árvore do Mundo trazendo bênçãos e itens raros presenteados pelos Pokémon gratos daquele mundo. No momento em que voltaram, eles imediatamente ligaram para Naoki por vídeo e disseram que compraram presentes para ele. Então, assim que chegou a hora de sair do trabalho, Naoki montou em Koraidon de volta para o rancho. Meu e o Ted de Ursa estavam sentados na sala de estar, comendo lanches feitos por Naoki. Quando viram Naoki voltando, eles imediatamente demonstraram excitação em seus rostos. Ted, trouxemos presentes para você, disse Ted de Ursa orgulhosamente, entregando uma bolsa cheia até a borda. Naoki o reconheceu imediatamente, ele o viu no relatório do telefone Arceus. Estava cheio de sementes milagrosas do mundo labirinto, um tipo de flora encantada que supostamente aumenta a energia natural e o crescimento de Pokémon e plantas. Como foi a viagem? Naoki perguntou calorosamente enquanto aceitava a bolsa. Ted, Mil. Os olhos deles brilharam enquanto eles contavam alegremente sua aventura, como conheceram novos amigos, enfrentaram ambientes bizarros e foram aclamados como heróis pelos Pokémon daquele mundo. Vocês 2 foram incríveis, elogiou Naoki com um sorriso sincero. Mas então, tanto Meu quanto Ted de Ursa de repente desanimaram e sua energia alegre desapareceu. Ted, Mil, eles se lembraram.
Como estavam explorando o mundo labirinto, perderam um dos eventos mais importantes da vida de Naoki, seu casamento. Todos os outros Pokémon estavam lá, menos eles. Sentindo suas emoções, ele riu baixinho e os tranquilizou. Não se preocupe, você nem sabia que isso ia acontecer naquela época. Os dois olharam para cima, com as orelhas e cauda se mexendo. E além disso, acrescentou ele, levantando o embrulho de presentes, comprei seus presentes de casamento. Isso é mais do que suficiente. Obrigado a ambos. Com isso, Meu e Teddy de Ursa sorriram novamente, e sua tristeza anterior desapareceu. Mew, Teddy. Naoki não se apressou em abrir o pacote. Em vez disso, sentou-se com eles na aconchegante sala de estar e perguntou gentilmente. Então, o que vem a seguir? Planejando voltar para o mundo labirinto? Ou está pensando em viajar pelo nosso mundo novamente por um tempo? Ao ouvir a pergunta, Meu e Teddy de Ursa se entreolharam. Eles pensaram nos pedidos inacabados listados no registro de missões do Rotom e responderam sem hesitar. Teddy, Mew. Eles queriam continuar viajando. Ainda havia encomendas não cumpridas, muitas das quais haviam sido emitidas pelo próprio Naoki. Um em particular me veio à mente, o Opa selado. Entendo, respondeu Naoki sem surpresa. Então desejo a vocês dois uma boa viagem. Ted, Mew. Como já haviam passado tanto tempo no mundo labirinto, Meu e Teddy de Ursa não quiseram se demorar muito. Descansaram no rancho da casa na árvore e sob a árvore do mundo por apenas 3 dias antes de partirem novamente. 3 dias depois, em um porto costeiro na região de Paldia. Com um apito profundo e ecoante, um enorme transatlântico partiu do cais, rumo ao mar azul brilhante. Meu e Teddy de Ursa estavam sentados no mastro mais alto, com o vento brincando com seus pelos enquanto olhavam para o horizonte. Um suave toque soou nos alto-falantes do navio. Atenção, passageiros! Este navio está partindo para a região de Unova. Desejamos a todos uma boa viagem. De volta ao rancho, Naoki abriu o pacote de viagem que Meu e Teddy de Ursa haviam trazido para casa. Dezenas de sementes coloridas estavam espalhadas sobre a mesa, cada uma brilhando levemente com uma energia misteriosa. Enquanto seus olhos passavam por eles, informações surgiam em sua mente. Sementes do renascimento? Sementes de alegria? Sementes do infortúnio? Sementes douradas? Ele os selecionou cuidadosamente. As sementes do renascimento, semelhantes aos efeitos do leite Gogoat da vida, podem ser plantadas para cultivar grama do renascimento. Ervas medicinais de alta qualidade com propriedades que salvam vidas. As sementes da alegria funcionavam de forma semelhante aos doces raros, aumentando a força do Pokémon ao serem consumidas. Infelizmente não podiam ser cultivadas. As sementes do infortúnio eram o oposto, causando problemas de status ou efeitos negativos. As sementes douradas, as mais raras de todas, podiam aumentar enormemente a força de um Pokémon com um único uso. Mas assim como as sementes da alegria, eram de uso único e não podiam ser plantadas. Naoki levou um momento para contar tudo. Sementes do renascimento, 37. Sementes da alegria, 4. Sementes do infortúnio, 3. Semente dourada, 1. Além disso, ele encontrou diversas variedades bizarras indutoras de status. Sementes do sono, induzem o sono profundo. Sementes de confusão, causam tontura. Sementes desfocadas, enfraquece a visão. Sementes cegas, exatamente o que o nome sugere. Ao contrário das sementes da alegria ou sementes dourada, essas sementes podem ser plantadas e cultivadas. Mas Naoki franziu a testa ligeiramente. Quem iria querer ficar cego? Ele murmurou. Então, uma ideia lhe ocorreu. Todos sabiam que o mundo distorcido, lar de Giratina, estava saturado de energias invertidas e reversas, o que levantou uma possibilidade intrigante. Se essas sementes fossem levadas para o mundo da distorção e plantadas, seus efeitos seriam revertidos? Uma semente de confusão poderia se tornar uma semente de clareza? Uma semente desfocada pode tratar a miopia? Poderia uma semente cega conceder visão aos que eram cegos? Ainda mais intrigante, os pensamentos de Naoki voltaram para a grama do renascimento. No momento, seus Gogoats ainda comiam bolinhos feitos de gramíneas normais. Mas e se ele usasse grama do renascimento? Que tipo de efeito esses novos bolinhos de massa teriam? Seus olhos brilharam de curiosidade e ele sorriu para si mesmo. Como o ginásio estava fechado naquele dia, Naoki decidiu aproveitar ao máximo o intervalo. Ele arrumou uma pequena mala, despediu-se de Ono e partiu para o mundo da distorção, o reino espelhado sombrio onde Giratina residia. Quando ele chegou, Giratina estava esparramado no ar, rolando preguiçosamente pelo celular. Desde o incidente envolvendo Arceus, o Pokémon renegado havia disparado para o estrelato, tornando-se a segunda maior celebridade da internet no mundo. Somente Calyrex, o rei da colheita abundante, rivalizava em popularidade. Naquele momento, Giratina exalava a energia de um campeão aposentado que já tinha visto de tudo. Percebendo Naoki, ele olhou com os olhos semicerrados e resmungou com sua voz grave e grave. Para onde você está indo? Só estou plantando algumas sementes, respondeu Naoki casualmente, sem nem olhar para trás. Ele saltou para uma ilha flutuante no céu, ainda não desenvolvida, montado em seu fiel Gogoat. Ao seu lado estava Dugtrio, pronto para o serviço. Naoki assentiu. Rangido. Dugtrio ficou em posição de sentido, como pequeno soldado saudando seu general, e imediatamente mergulhou no subsolo. Um segundo depois, protuberâncias suaves se ergueram pelo campo enquanto o Dugtrio trabalhava rapidamente sob a superfície, arando o solo com eficiência praticada. Em minutos, o solo de toda a ilha estava rico, solto e perfeitamente preparado. Naoki seguiu atrás deles, semeando delicadamente as sementes exóticas que Meu e Teddy de Ursa trouxeram de sua expedição ao mundo labirinto. Depois do plantio, foi a vez do Gogoat brilhar. Mii! Com um balido determinado, o Gogoat deu um passo à frente.
Ao bater na terra com um único casco, uma energia verde brilhante pulsou em todas as direções. Em segundos todo o campo brilhou com vida. As sementes brotaram do solo, transformando-se em mudas. Então, quase como se reagissem às leis invertidas deste mundo, aceleraram o crescimento. Os caules engrossaram. As folhas se alargaram. Frutos estranhos floresceram, pendurados nos caules como tesouros de um mundo esquecido. Naoki observou com admiração fileira após fileira de plantações bizarras e vibrantes amadurecendo diante de seus olhos. Ele caminhou pela borda do campo recém-cultivado, observando cada planta enquanto as informações surgiam em sua mente. Seus olhos se arregalaram. Sucesso! E fruta do despertar cultivada a partir de uma semente do sono revertida no mundo da distorção. Remove instantaneamente a sonolência independentemente do cansaço do consumidor. Quando cozida na comida, concede o bônus insônia, eliminando a necessidade de dormir. Fruta do olho brilhante cultivada a partir de uma semente de borrão após reversão. Cura miopia e hipermetropia. Quando transformada em um prato, concede o efeito aprimoramento visual, aprimorando o foco e a percepção. Fruta restauradora da visão, cultivada a partir de uma semente da cegueira invertida. Concede visão a humanos ou pokémon cegos. Quando usada em alimentos, concede visão verdadeira, uma clareza mística que pode até revelar fenômenos ocultos ou ilusórios. Exatamente como eu pensei, murmurou Naoki, atordoado com os resultados. Essas frutas não só funcionaram como superaram as expectativas. Embora não fortalecessem diretamente o poder de um Pokémon como os pãezinhos relâmpago, seus efeitos de cura e aprimoramento abriram novas portas. Da cura da visão deficiente à restauração completa da visão de cegos. Insônia para missões noturnas. Visão aprimorada para atiradores de elite. Visão real para batalhas contra inimigos que usam ilusões. Naoki sorriu. Eles podem não ter o mesmo impacto dos choques do trovão, mas podem mudar vidas. Além disso, olhando as descrições por trás dessas frutas, parece que haverá alguns efeitos especiais depois de transformá-las em pratos. Ele pegou um caderno e começou a anotar ideias para receitas. Ainda não sei exatamente o que esses pratos farão, mas acho que só há uma maneira de descobrir. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 626. Bolinhos de grama da revitalização. Assim que retornou do mundo distorcido, Naoki colheu 2 de cada fruta recém-cultivada e as embalou cuidadosamente para testar no rancho. Neste reino distorcido pelo poder de Giratina, as plantações não murchavam nem envelheciam. Tudo existia em uma espécie de estase temporal. Uma vez colhidas, as plantas reabsorviam gradualmente a energia de reversão do solo e com o tempo produziam novos frutos. Com essa certeza, Naoki deixou o jardim para trás e retornou ao rancho da casa na árvore com alguns de seus Pokémon. Mas em vez de começar a cozinhar imediatamente, ele decidiu deixar as frutas de lado por enquanto. Ainda tinha sementes do renascimento para plantar e queria terminar todos os preparativos de uma vez. Falando em grama do renascimento, seus efeitos eram famosos. Nos jogos, disse que a grama da ressurreição rivaliza até mesmo com a cinza sagrada do Rei Fênix em potência, capaz de reanimar Pokémon desmaiados e deixá-los com a saúde completa. No entanto, sua desvantagem era sempre a mesma, um sabor tão amargo que até os Pokémon mais resistentes recuavam diante dela. Mas neste mundo, Naoki pegou seu telefone Rotom e procurou informações na Pokéforma. Logo encontrou um artigo, O Segredo da Ilha da Unidade, as verdadeiras origens da grama do renascimento. Segundo o artigo, a grama da renascença era uma erva rara que só prosperava na Ilha da Unidade, na região de Unova. Dizia-se que a terra era abençoada pelo guardião da abundância, Landorus, que permitiu que a erva crescesse por toda a ilha em áreas selvagens. No entanto, esta variante da erva da ressurreição era diferente do que Naoki conhecia. Não era amarga, mas picante. Embora ainda pudesse restaurar a resistência de um Pokémon, não era capaz de curar completamente um Pokémon gravemente ferido. Em Alola, essa versão picante era até usada como ingrediente no cura estilo Akala, elogiado por seu toque picante característico e sabor medicinal. Então elas não são a mesma planta, afinal, murmurou Naoki, comparando fotos online com as sementes do renascimento que ele tinha na mão. Agora estava claro. A versão picante veio da tradição do mundo do anime, enquanto as sementes trazidas por Meu e Ted de Ursa eram originárias do universo do jogo. Uma erva muito mais potente, embora desagradável, o que os tornava ainda mais valiosos. E Naoki teve uma ideia. Ele cultivaria essas ervas potentes aqui mesmo no rancho e talvez até encontrasse novos usos culinários para elas. Sem perder tempo, ele pegou madeira e ferramentas do galpão de armazenamento e, com a ajuda de Coraidon, transportou os suprimentos para um pedaço de terra aberta perto do rio e do pomar, a oeste do galinheiro. Era um local perfeito para ervas, perto de água doce, solo macio e sombreado durante as horas mais quentes do dia. Naoki rapidamente mediu e marcou a área, cravou estacas de cerca com um martelo e construiu um portão de madeira simples, porém resistente. Em pouco tempo, um pequeno e organizado jardim de ervas estava pronto. Agora era a hora de chamar os profissionais. Naoki ofereceu 5 Pokéblocks como recompensa e convocou o Dugtrio. Rangido. O Dugtrio mergulha no solo, revolvendo-o rapidamente até formar uma terra rica e arejada, perfeita para o plantio. Depois que terminaram seu trabalho e saíram trotando felizes com sua recompensa, Naoki e Coraidon espalharam as 37 sementes do renascimento uniformemente nas fileiras recém-aradas. Por último, mas não menos importante, Gogoat deu um passo à frente, com seus chifres brilhando com uma intensa luz verde. Com um pisão, uma onda de energia do tipo grama varreu o campo e, em instantes, as sementes romperam o solo e floresceram em vibrantes gramas da renascença. Os olhos de Naoki percorreram o remendo e, num instante, informações detalhadas surgiram em sua mente. Grama da ressurreição. Uma erva rara cultivada a partir de sementes da ressurreição.
Possui um sabor intensamente amargo. Quando consumida, restaura completamente a resistência de um Pokémon gravemente ferido. Também pode ser usada na culinária. Sucesso! Agora ele tinha em sua posse as melhores ferramentas de cura do mundo Pokémon, cinzas sagradas e grama do renascimento. Combinado com o leite Gogoat da vida e a fruta recém-cultivada que poderia curar a cegueira e restaurar a visão, não havia Pokémon que Naoki não pudesse tratar ou curar. Eu poderia começar a estocar isso na loja mais tarde, pensou Naoki. Eles não precisavam de todas essas frutas restauradoras e restauradoras espalhadas pelo rancho. Em vez de desperdiçá-las, fazia mais sentido oferecê-las a Pokémon ou treinadores que pudessem realmente precisar delas. Mas isso podia esperar. Naquele momento, Naoki tinha algo mais importante em mente. Carregando alguns ramos de grama do renascimento, Naoki retornou para a cozinha. Iono não estava na sala, ela provavelmente tinha ido até a estufa de vidro para tomar chá sob o sol. Vamos começar com as frutas, disse Naoki para si mesmo. Para testar os efeitos o mais rápido possível, ele não preparou nada elaborado. Em vez disso, pegou o espremedor. Primeiro, a fruta do despertar. Depois de retirar a casca levemente cerosa, ele jogou a polpa suculenta na máquina. Com um giro rápido, a fruta se reduziu a um líquido azul vivo. Suco despertar, C. Efeito de culinária, insônia nível 1. Altera temporariamente a habilidade de um Pokémon para insônia, impedindo de dormir por 5 minutos. Para humanos, concede clareza mental completa e alerta por 6 horas, melhorando significativamente o foco e a produtividade. Naoki piscou. Sim, esse é definitivamente o tipo de coisa da Geeta. Ele fez uma anotação mental para manter o suco bem escondido. Se Geeta descobrisse que ele tinha uma bebida que aumentasse a produtividade por 6 horas seguidas, ela provavelmente encomendaria 100 barris para o escritório da liga. Ainda assim, uma troca temporária de habilidade não era pouca coisa. Pode não significar muito para a maioria dos Pokémon, mas para aqueles com habilidades desvantajosas, como preguiça em Slaking ou começo lento em Regigigas, insônia mudaria o jogo. Embora o preguiçoso Slakoth já tenha ido embora com Ash, murmurou Naoki. E Regigigas provavelmente ainda está cochilando em alguma ruína antiga. Feito isso, ele passou para a próxima fruta, a fruta dos olhos brilhantes. Ele descascou e extraiu o suco, e logo um líquido verde claro derramou no recipiente. Suco para olhos brilhantes, B-. Efeito de culinária, aprimoramento visual nível 1. Melhora levemente o foco e as habilidades de rastreamento de um Pokémon, permitindo que ele veja objetos em alta velocidade ou no ar com mais clareza e desvie com maior precisão. Então é isso que ele faz? Naoki ergueu uma sobrancelha. Ele esperava que isso melhorasse literalmente a visão, como ampliar o alcance visual ou curar a miopia. Mas esse efeito ainda era altamente prático, aumentando a capacidade do Pokémon de perceber e responder a ataques rápidos, possivelmente até mesmo melhorando a taxa de sucesso de esquivas como ataque rápido ou multiplicar. Por fim, ele preparou a última fruta, a fruta dos olhos salvadores. Mesmo processo. Descasque, fatie e esprema. Suco de visão verdadeira, A-. Efeito de culinária, visão verdadeira nível 1. Concede ao Pokémon a capacidade de ver através de movimentos enganosos, como substituição e multiplicar, identificando o alvo real. Além disso, oferece uma chance de perceber as fraquezas do oponente e acertar golpes críticos com mais frequência. Naoki congelou. Isso é basicamente um Sharingan barato? Ele não só conseguia combater táticas evasivas como ilusões no estilo Clone das Sombras, mas também permitia que o Pokémon instintivamente percebesse e atacasse os pontos fracos. E isso era apenas o nível 1. Com ingredientes melhores e técnicas de cozimento adequadas, quem sabia até onde esses efeitos poderiam ir? Acertando um golpe crítico toda vez, só de imaginar era emocionante. Graças a Deus pelo mundo distorcido, pensou Naoki. Sem ele, aquelas frutas teriam sido desperdiçadas. Ele respirou fundo. Agora que tinha uma compreensão mais clara dos efeitos específicos das frutas, um plano rudimentar se formava em sua mente. Não havia necessidade de colher e cozinhar tudo de uma vez. Como as plantações não murchariam naquele espaço atemporal, ele podia aproveitar o tempo. Por enquanto, outra coisa precisava de sua atenção. Naoki se virou para a cesta de bambu ao seu lado, onde vários ramos recém-colhidos de grama do renascimento estavam empilhados. Ele pegou inspecionou por um momento e então deu uma mordida cautelosa. Instantaneamente, uma onda de amargura avassaladora tomou conta de sua língua, tão intensa que desafiava qualquer descrição. Ele engasgou, cuspiu e correu para virar um copo de suco doce. Mas mesmo depois de virar o copo inteiro, o amargor continuava grudado em sua língua como uma maldição. Gug, que horror! Naoki fez uma careta, com os olhos lacrimejando. Não é de se espantar que usar grama do renascimento nos jogos diminua o nível de amizade de um Pokémon. Quem não odiaria ser forçado a comer algo tão nojento? Não tem como Gogoat querer comer isso, murmurou ele. Preciso melhorar o sabor de alguma forma. Com isso, arregaçou as mangas e pôs mãos à obra. Tirou um pouco de mel doce preparado pelo Combé e colheu algumas frutas naturalmente doces dos suprimentos da cozinha. Ele misturou as frutas vermelhas e o mel com a grama do renascimento para formar um suco verde vibrante. Em seguida, misturou o suco com farinha para criar uma massa doce e herbácea. Moldou-a em pequenos bolinhos e cozinhou-os no vapor em uma panela em fogo baixo. Enquanto a massa assava, Naoki programou um cronômetro e decidiu dar uma olhada na horta de ervas novamente. No caminho, ele encontrou Koraidon. O gentil dragão estava brincando no quintal, mas assim que avistou Naoki, ele trotou alegremente até ele e lhe deu uma lambida amigável, apenas para congelar no meio do movimento, com os olhos repentinamente arregalados de horror. Hau! Koraidon cambaleou para trás, com a língua esticada, arranhando o próprio rosto como se tivesse acabado de provar veneno. O Pokémon caiu no chão e começou a rolar pela grama em pânico, tentando desesperadamente tirar o gosto da língua. Naoki ficou atordoado por um momento antes de perceber.
Ele olhou para as mãos. O resíduo amargo da grama do renascimento não havia sido totalmente removido. Com a palma da mão no rosto, Naoki correu de volta para dentro, pegou um pote de mel doce e voltou para despejar a garrafa inteira na boca de Koraidon. Koraidon engoliu tudo com gratidão e então caiu na grama, com a cabeça baixa enquanto fazia beicinho e choramingava. Ah, nossa! Naoki coçou a cabeça, parecendo um pouco envergonhado. Felizmente, Koraidon foi gentil e o perdoou rapidamente, embora tenha mantido uma distância cuidadosa das mãos de Naoki, como se o gosto amargo pudesse saltar e atacar novamente. Naoki riu baixinho. Tá bom, entendi. Voltem a brincar. Ah, nossa! Koraidon bufou, então saiu trotando alegremente para rolar na grama novamente a uma distância segura. Depois daquele pequeno contratempo, Naoki voltou para a cozinha. A essa altura, os bolinhos de grama do renascimento já estavam totalmente cozidos no vapor. Ao levantar a tampa do vaporizador, uma nuvem de vapor quente saiu, trazendo consigo um aroma surpreendentemente agradável e terroso. Lá dentro, dispostos ordenadamente sobre o pano branco do vaporizador, havia vários bolinhos verde escuros, ligeiramente brilhantes, com um brilho sutil que sugeria a infusão de mel doce e néctar de frutas. De repente, uma janela de informação surgiu na mente de Naoki, como se a energia do prato estivesse se apresentando. Bolinhos de grama do renascimento, classificação S. Descrição: bolinhos feitos com grama do renascimento, mel doce e suco de frutas vermelhas selecionadas. O amargor da erva é habilmente equilibrado pela doçura natural dos ingredientes adicionados. Embora um toque de amargor permaneça, ele é complementado por uma doçura persistente, saborosa, revigorante e calmante. Efeito de cozimento. Técnica secreta. Arte com ervas para revitalização. Após o consumo, a energia de cura da grama do renascimento se funde com a força vital do Pokémon, aumentando a potência de todos os movimentos restauradores. Quando a força do Pokémon é levada ao limite, essa energia pode ser ativada para recuperar instantaneamente toda a sua resistência se ele estiver à beira do colapso. Limitações. Só pode ser usado uma vez durante o período de espera. Exclusivo para Pokémon do tipo planta. Condição especial. Este efeito de renascimento só é ativado para Pokémon cuja capacidade de controle de energia excede o nível de campeão. Avaliação. Técnica secreta. Técnica de ressurreição em massa. Capítulo 627. Transmissão ao vivo de mercadorias. 1. Técnica da grama do renascimento? Naoki ficou surpreso com o efeito. Em todo o mundo Pokémon, havia apenas um punhado de entidades capazes de restaurar a força total de um Pokémon moribundo, Arceus, Roa e Xerneas entre elas. Até mesmo Calyrex, Orvalho da Vida, só conseguia restaurar um Pokémon até um certo ponto, e esse movimento tinha tempos de recarga e limitações rigorosos. No entanto, agora, à sua frente, estava um prato cheio de bolinhos verdes artesanais que tinham o potencial de fazer o impossível, através da comida. Se seus Gogoats comessem esses bolinhos de grama da ressurreição, suas habilidades naturais poderiam evoluir além do simples poder de combate. Suas capacidades de utilidade e suporte atingiriam um nível totalmente novo. Ao ativarem o terreno gramado, os movimentos carregados de natureza que eles desencadearam, agora fundidos com o poder de ressurreição da grama, poderiam potencialmente criar efeitos de cura em larga escala, talvez até mesmo ressurreição em massa durante a batalha. Naoki respirou fundo. Isso redefiniria completamente a forma como os desafiantes enfrentariam a prova da grama verde. No passado, treinadores como Leon poderiam ter combatido seus Gogoats com força bruta, aproveitando confrontos de tipos com algo como o ataque brutal do tipo fogo de Charizard. Mas e agora? Mesmo que um Gogoat sofresse um golpe crítico, ele poderia se recuperar instantaneamente, desde que o terreno gramado permanecesse ativo. A menos que dois desafiantes se coordenassem perfeitamente, um para limpar o terreno e o outro para desferir um golpe de nocaute, não haveria como derrubá-los. Basicamente invencível, murmurou Naoki meio impressionado. Claro que havia limites. O efeito da comida só era ativado em Pokémon do tipo planta cujo controle de energia ultrapassava o limite do nível campeão. Entre todos os Pokémon de seu rancho, apenas Calyrex e seus 3 Gogoats atendiam a esse requisito. Naoki caminhou até a encosta ensolarada, onde os Gogoats descansavam preguiçosamente sob a luz quente da tarde. Com uma pequena cesta na mão, ajoelhou-se ao lado deles e tirou um bolinho verde brilhante. Quer um lanche? Ele perguntou com um sorriso. Um dos Gogoats se animou imediatamente e se aproximou para cheirar. O aroma era complexo, de grama terrosa, doçura frutada e um sutil calor de mel. Seus olhos brilhavam. Com um balido de alegria, ele enrolou a língua e colocou o bolinho na boca, depois começou a mastigar alegremente, balançando o rabo de prazer. Naoki ergueu uma sobrancelha. Então, como foi? A resposta era óbvia, melhor que os bolinhos de grama originais. Naoki riu e assentiu decisivamente. Tudo bem. De agora em diante vou trocar sua alimentação. Vamos trocar para bolinhos de grama revitalizados. Claro, sementes de renascimento não podiam ser compradas. Elas tinham sido trazidas de outro mundo. Ele teria que continuar cultivando-as sozinho, um trabalho tedioso, mas que valia a pena se deixasse seus Pokémon tão felizes assim. Naoki esvaziou a cesta inteira no coxo dos Gogoats e observou o trio se aglomerando ao redor, mastigando alegremente. Ele sorriu. Isso pode ser o auge da forma deles. Ele também reservou vários bolinhos para seus outros tipos planta, como Calyrex e Ogerpon. Mesmo que não precisassem de reanimação, as propriedades curativas aprimoradas da comida seriam inestimáveis para apoiar seus companheiros de equipe em batalhas futuras. O único arrependimento? Os bolinhos não tiveram efeito em Pokémon que não fossem do tipo planta. Que pena, murmurou Naoki, olhando para a árvore do mundo, onde Chansey cantarolava sua canção de ninar na enfermaria. Se funcionassem para outros tipos, suas habilidades de cura teriam atingido outro nível.
Ainda assim, ele lembrou a si mesmo, você não pode ter tudo. Mais tarde, Naoki encontrou Yono relaxando no jardim e se juntou a ela. O jardim ficava aninhado no coração do campo de flores, com uma estufa de teto transparente para proteger do vento e da chuva. Uma delicada mesa de ferro e cadeiras ficavam abaixo, cercadas por um mar de cores, rosas, hortênsias, papoulas e flores-balão desabrochando em todas as direções. Em dias ensolarados como este, Calyrex ficava ali com uma polteageite e uma sinicheia, tomando chá da tarde enquanto o doce aroma das flores flutuava no ar. Yono sentou-se confortavelmente em uma cadeira de jardim, admirando o mar de flores balançando suavemente na brisa, enquanto Naoki se servia uma xícara de chá e começava a compartilhar seus últimos planos. As sementes que meu e de Ursa trouxeram da expedição são realmente especiais, disse Naoki, erguendo sua xícara. Quando as plantei no mundo reverso, elas se transformaram em frutas muito interessantes. Ele olhou para ela com um sorriso. Alguns deles podem curar miopia, e alguns até restauram a visão de cegos e Pokémon. Os olhos de Yono se arregalaram de espanto. O quê? Ela se endireitou na cadeira. Quer dizer que existe fruta que realmente faz isso? Para eu nunca mais ter que me preocupar com cansaço visual ou visão turva enquanto assisto a séries dramáticas. É verdade, riu Naoki. É por isso que estou pensando em armazená-los na nossa loja aqui no rancho. Assim, pessoas ou Pokémon que precisarem podem passar por aqui e comprar alguns. Eu quero ajudar. Yono disse ansiosamente com os olhos brilhando. Naoki ergueu uma sobrancelha. Ah, tenho uma ideia, disse ela já animada. Poderíamos promover essas frutas na transmissão ao vivo. Com esse tipo de exposição, muitas pessoas viriam comprá-las. Naoki piscou por um momento. Então, basicamente, uma transmissão ao vivo com produtos? Ele refletiu em voz alta. Foi uma ideia inteligente e nada absurda. Durante seu tempo como líder de ginásio interino, Naoki conquistou muitos seguidores graças às suas batalhas com Pokémon lendários como Zapdos e Jirachi. Apresentar algo útil como isso em uma transmissão poderia ser incrivelmente eficaz. Percebendo que era um plano perfeito, Naoki assentiu. Certo, vamos lá. Não há melhor hora do que agora. Yono sorriu. Já estamos livres, vamos ao vivo agora mesmo. Certo, disse Naoki com uma risadinha. Vou colher algumas frutas. Yono ficou para trás preparando a transmissão ao vivo, enquanto Naoki entrou no mundo reverso. Em uma das exuberantes ilhas flutuantes perto do domínio de Giratina, ele colheu um punhado de frutas da visão verdadeira, frutas do despertar e outros itens raros. Quando ele retornou, Yono já estava transmitindo, cumprimentando alegremente os espectadores reunidos em sua sala de bate-papo. Olá a todos, bom dia. Faz tempo, Yono está de volta com uma transmissão novinha em folha. Os comentários começaram a inundar a tela instantaneamente. E quem é esse anfitrião mesmo? Onde está o Naoki? Que venham as batalhas de Zapdos. Esqueça isso, onde está seu marido? E quero ver Jirachi usar energia nuclear novamente. O rosto de Yono se contraiu. Ei, que durona. Só estou fora 2 meses, ok? O riso percorreu o feed do chat como uma onda. Nesse momento Naoki apareceu com uma pequena cesta na mão. Lá está ele. Vem aqui. Gritou Yono, acenando para ele com um grande sorriso. Naoki sentou-se ao lado dela, colocando calmamente a cesta em frente à câmera. Ele se inclinou para o enquadramento no momento em que a câmera de Rotom ajustava o foco. Em frente a eles, Calyrex estava sentado sob uma treliça, tomando chá em silêncio. Felizmente, a câmera estava ajustada apenas para a visão frontal, então ele não precisava se preocupar em ser exposto. Assim que Naoki apareceu na tela, o bate-papo da transmissão ao vivo explodiu de emoção. E o líder de ginásio finalmente chegou. Teremos uma batalha hoje? Você pode nos contar quais são seus 2 últimos Pokémon? Estou morrendo de curiosidade. Nunca lutei contra um Pokémon lendário antes. Estou a caminho de Paldia agora mesmo. Avisarei quando chegar lá. Naoki riu baixinho enquanto lia as mensagens que rolavam. Muito obrigado pelo apoio, disse ele calorosamente, mas o ginásio está fechado hoje para um breve feriado, então não aceitarei nenhum desafiante. Por favor, esperem um pouco para se inscrever. Conforme o bate-papo começou a se acalmar, os espectadores finalmente notaram um fundo sereno atrás do casal. Capítulo 628. Transmissão ao vivo de mercadorias. 2. Um belo campo de flores se estendia atrás deles, onde um butterfly e um combeia esvoaçavam entre as flores coletando néctar. Mais além, a câmera captou um vislumbre de pastos verdes abertos, onde algumas Evolutions se aqueciam preguiçosamente sob o sol quente da tarde. E isso é, um paraíso no campo? Estou com inveja. Parece tão tranquilo. Ciúme mais um. Não se vê nada parecido na cidade. Quero largar tudo e me mudar para o campo agora. Yono riu. Inveja, né? Eu também. Se tiver a oportunidade, com certeza deveria visitar o interior e vivenciar isso pessoalmente. Mas atenção, a vida aqui é muito lenta. Naoki deu-lhe um sorriso, seu olhar suave. Então uma mensagem provocativa apareceu na tela. Espera aí. Nada de batalhas de ginásio? Nada de desafios hoje? Você não está fazendo uma transmissão ao vivo só para exibir sua vida de casado, está? Yono engasgou, fingindo estar ofendido e então sorriu. Claro que não. Na verdade, temos algo muito importante para compartilhar com todos hoje. Isso despertou o interesse do público instantaneamente. Uma enxurrada de mensagens apareceu perguntando qual era o anúncio. Yono ergueu uma fruta rechonchuda e brilhante. Tchau. Era isso aqui que eu queria te mostrar. Uma onda de pontos de interrogação inundou a tela. Parece uma fruta comum. Alguém sabe o que é? Nunca vi isso antes.
Também não há nenhuma referência nos bancos de dados de frutas. Sou um criador Pokémon certificado e garanto, isso é algo totalmente novo. Não reconhece, disse Ono brincando. Não é surpresa. Esta é uma fruta muito especial, cultivada aqui mesmo no rancho da Casa da Árvore pelo próprio Naoki. Depois de comê-la, pessoas com problemas de visão, mesmo aquelas que são legalmente cegas, podem recuperar a visão. Ela levantou a fruta mais alto para a câmera. Não só com humanos, acrescentou. Também funciona com Pokémon. Seja você míope ou completamente cego, esta fruta pode ajudar a restaurar sua visão. Naoki lhe passou outro, este de uma cor laranja dourada brilhante. Como esperado, o bate-papo ao vivo explodiu. Espere o quê? Você está falando sério? Uma fruta que cura a cegueira? Parece bom demais para ser verdade. É verdade? Naoki deu um sorriso tranquilizador. Sei que parece incrível, mas é real. Vamos colocar essas frutas à venda na nossa loja do rancho mais tarde hoje. Se você ou seu Pokémon precisarem delas, podem pedir. Ok. Quanto? Alguém escreveu em letras maiúsculas. São acessíveis, respondeu Naoki. A fruta do olho brilhante, que melhora a visão e a concentração, custa 5.000 Pokédólares. A fruta da visão verdadeira, que pode restaurar a visão completamente, custa 6.000 Pokédólares. Uau! Sinceramente, isso é barato se realmente funcionar. Se isso for verdade, as pessoas vão formar fila no quarteirão. Isso é o que eu chamo de item milagroso. Vou mandar um para o meu avô agora mesmo. Na verdade, disse Naoki, para pessoas que não têm problemas de visão como miopia ou cegueira, essas frutas não farão nenhum efeito. Elas são específicas para quem tem problemas de visão. Ele abriu o painel do comerciante no aplicativo de compras, listou a fruta olho brilhante e a fruta visão verdadeira e definiu um limite de compra de 50 unidades cada. Não havia muito mais que ele pudesse fazer. Mel e Ted de Ursa haviam trazido apenas um pequeno número de sementes. Elas ainda não podiam ser cultivadas em massa. Mesmo com as propriedades de regeneração infinita do mundo reverso, os frutos ainda precisavam de tempo para amadurecer. Tudo bem, é isso por hoje. Ono acenou para a câmera com um sorriso alegre. Já? Isso foi tão rápido. Alguns espectadores nem tiveram tempo de reagir antes do término da transmissão ao vivo. Em poucos minutos, fãs curiosos se aglomeraram no aplicativo de compras. De fato, sob os novos produtos listados em uma loja chamada Casa da Árvore, eles viram dois nomes desconhecidos, fruta de olho brilhante e fruta da visão verdadeira. Em uma casa de 2 andares escondida em cidade de Little Orot, Owen, um homem de óculos olhou para seu telefone Rotom e leu a descrição do produto em voz alta. Fruta de olho brilhante. Cura miopia? Será que isso é verdade? O nome dele era Aizen, e desde que o telefone Rotom foi lançado, ele ficou viciado, rolando a tela durante as refeições, digitando no trajeto e até checando mensagens no banheiro. Não demorou muito para que sua visão começasse a piorar. Ele ficou míope e não conseguia ir a lugar nenhum sem seus óculos grossos. Mas por apenas 5.000 Pokédólares? Se a fruta realmente funcionasse, valeria cada centavo. Motivado pela curiosidade, Aizen fez um pedido. Cerca de 2 horas depois, um Dragonite desceu graciosamente em frente à sua casa. Embora a descrição do produto mencionasse que Pokémon entregadores como Dragonite entregariam os itens, Aizen ainda ficou paralisado de admiração. Incrível! É realmente uma Dragonite. O corpo redondo, os olhos grandes e as asas batendo faziam com que parecesse mais um gigante gentil do que um lendário assustador. Depois de entregar o pacote com eficiência praticada, Dragonite deu um aceno educado e decolou para o céu sem dizer uma palavra. Aizen voltou à realidade. Ele correu de volta para dentro, desembrulhou o pacote e imediatamente comeu a fruta em pequenas mordidas cuidadosas. Mas no momento em que engoliu o último pedaço, sentiu uma estranha sensação de formigamento atrás dos olhos. Ele instintivamente levantou a mão, tirou os óculos e esfregou os olhos. Quando ele os abriu novamente, tudo na frente dele estava cristalino. Por um segundo, Aizen não entendeu o que tinha acontecido. Suas mãos tatearam em busca dos óculos por hábito, mas antes que pudesse colocá-los, a compreensão o atingiu. De jeito nenhum. Funcionou? Tomado pela descrença, Aizen correu para seu quarto, pegou seu telefone Rotom e abriu os fóruns de fãs para compartilhar o que tinha acabado de vivenciar. Mas, para sua surpresa, o site já estava cheio de postagens e depoimentos. As pessoas inundavam os fóruns com histórias sobre como sua visão havia sido restaurada. Algumas contavam como finalmente conseguiam ler livros novamente sem óculos. Algumas até afirmavam que eram cegas e agora podiam ver o mundo pela primeira vez. Pokémon também tiveram sua parcela de histórias. Um Mushai foi filmado chorando depois de conseguir ver o rosto de seu treinador com clareza novamente. Aizen piscou, atordoado. Ele rapidamente entrou na loja Casa da Árvore e viu que ambas as frutas estavam completamente esgotadas. Já? Só se passaram 3 horas. Ele afundou na cadeira e sorriu aliviado. Ainda bem que comprei o meu cedo. Já era quase meio-dia. De volta ao rancho, Naoki estava ocupado na cozinha preparando o almoço com a ajuda da irmã Indeedei. Havia robalo cozido no vapor para Dragonite, suculento bife frito para o Ciclizar e o Coraidon, e pudim macio para o guloso Alcremie. Do outro cômodo, a voz de Ono gritou. Todas as frutas acabaram. As pessoas já estão implorando para que a gente reabasteça. Naoki permaneceu calmo como sempre. Só diga a eles que frutas levam tempo para crescer. Ele estava mais do que acostumado com esse tipo de demanda. E Ono fez beicinho. Eu também queria algo doce. Naoki sorriu e abriu um novo pote de mel dourado com aroma floral, preparado naquela manhã pelos Konbeis. O líquido dourado cintilava à luz do sol, perfeitamente translúcido.
Seu aroma carregava a delicada fragrância de flores silvestres, entrelaçada com uma doçura rica que parecia elevar o ânimo com uma única respiração. Doce mel produzido pela Combay. O néctar é coletado de flores nutridas com energia natural pela Gogoat. O resultado é um mel de altíssima qualidade, considerado uma iguaria rara e quase impossível de encontrar no mercado. Naoki ficou silenciosamente impressionado. A qualidade do mel havia melhorado drasticamente, claramente beneficiado pelos métodos naturais de cultivo de seus Pokémon. Enquanto isso, no mar, entre as regiões de Paldia e Galar, um elegante navio de cruzeiro cortava as ondas, com destino a um porto em Paldia. No convés ensolarado, Leon estava ao lado de Sônia. Ambos olhavam para o horizonte. Já fazia algum tempo que eles pesquisavam as lendas de Eternatus e dos heróis de Galar, os reis da espada e do escudo. E recentemente algumas descobertas importantes finalmente lançaram uma nova luz sobre seu antigo mistério. Leon queria visitar o rancho de Naoki para consultar ele e os Calyrex sobre esses assuntos muito antes. Mas isso tinha sido bem na época do casamento de Naoki e Iono, e invadir o dia especial de alguém não era exatamente seu estilo. Então ele esperou até agora. Com uma pausa na agenda e novas descobertas em mãos, Leon finalmente estava fazendo a viagem. Ele ajustou sua capa na brisa do oceano e se virou para Sônia, com um sorriso familiar se espalhando por seu rosto. Estamos quase lá. Capítulo 629. Colecionador de mel. Que tipo de sobremesa poderia fazer jus a um mel tão delicioso? Naoki se viu preso em um doce dilema. Bolo de mel, limonada de mel, chá de toranja com mel, shiazekaki de mel. Ele se virou e olhou para Iono, que relaxava na sala de estar. Tem alguma coisa que você esteja desejando? Perguntou casualmente. Iono piscou, pega de surpresa. Naoki sorriu. Quero dizer, sobremesa. Você prefere bolo, uma bebida doce ou outra coisa? Iono inclinou a cabeça, pensativa. Depois de alguns instantes, ela se animou. Eu quero doce. Doce? Naoki ficou um pouco surpreso. Ele costumava fazer coisas como geleia de mel com frutas vermelhas. Mas doce? Iono olhou para ele com olhos esperançosos. Você consegue? Claro, disse Naoki com um sorriso tranquilizador. De qualquer forma, estamos com poucas sobremesas. É melhor reabastecer. Alcremie e Ogerpon também vão gostar. Ele voltou para a cozinha e olhou para a garrafa de mel dourado e brilhante à sua frente. De repente a inspiração o atingiu. Este mel, produzido pela família Combay, era realmente especial. Tinha um delicado aroma floral, uma rica tonalidade dourada e uma textura suave e xaroposa. Mas ao contrário do mel comum, não era enjoativo nem pegajoso. Era como lava dourada, quente e com um sabor exuberante. Muitas confeitarias usavam esse mel de alta qualidade como núcleo de lava em seus doces e tortas. Uma mordida e o mel pegajoso explodia, enchendo sua boca de alegria. Nesse caso, vamos fazer balas macias de mel e lava. Naoki pôs mãos à obra. Pegou uma lata grande de leite fresco Moomo na despensa, juntou um saco de açúcar, uma garrafa de amido de trigo xaroposo e despejou tudo numa panela para ferver. Quando a mistura quase ferveu, ele adicionou corante marrom comestível e um pouco de xarope de hortelã. Ele despejou a mistura em forminhas que ele mesmo havia feito sob medida para esse tipo de doce. Cada uma tinha o formato de uma versão chibi da cabeça do Ted de ursa, com bochechas inchadas e orelhinhas redondas. Glaceon, vem ajudar! Naoki gritou em direção ao jardim. Momentos depois, Glaceon entrou correndo na cozinha com um curioso Buei. Naoki a levantou e a carregou até o fogão. Buei! Ela gritou surpresa, com os olhos arregalados olhando para os moldes de doces fumegantes. Certo, garota, disse Naoki, colocando-a no chão. Use vento gelado com cuidado. Só uma brisa leve, o suficiente para resfriar a superfície. Não congele tudo. Buei! Glaceon assentiu e abriu a boca suavemente. Um hálito fresco saiu de seus lábios, lavando os bolores como uma geada matinal. Sob seu toque, a calda começou a esfriar e engrossar rapidamente. Perfeito, deixe o resto comigo. Naoki despejou cuidadosamente o mel especial no centro dos moldes semi-assados, deixando-o acumular no meio. Em seguida, despejou uma última camada de calda e fechou os moldes com um estalo para firmar. A etapa final retornou a Glaceon. Com um floreio de sua respiração fria, os doces endureceram até sua forma final. Quando Naoki abriu o molde, dezenas de balas de goma recheadas com mel saíram, cada uma com o formato de uma adorável cabeça de urso, com superfícies brilhantes e corpos macios e elásticos. Enquanto ele olhava para eles com uma sensação de realização, um brilho fraco cercou os doces e seus detalhes surgiram instantaneamente na mente de Naoki. Doce de goma com mel B+. Feito com mel doce premium e leite Moomo rico, esta bala de goma tem um sabor delicioso e é absolutamente irresistível para Pokémon que gostam de doces. Efeito de culinária. Coletor de mel nível 3. Quando consumido, este doce permite que Pokémon com aparência de abelha encontrem flores de alta qualidade com facilidade, aumentando significativamente a eficiência e a qualidade da coleta de néctar. Efeito limitado a Pokémon como Combay e Vespiquen. Classificação. Um dos favoritos dos Pokémon urso. Naoki piscou surpreso quando a informação surgiu em sua mente. Colecionador de mel. Isso é realmente um ótimo bônus para os Combay. Ele fez o doce casualmente, não esperando um resultado tão delicioso. Que surpresa agradável. Naoki pegou um dos doces dourados e o estendeu na frente de Glaceon. Glaceon hesitou por um momento, então se inclinou para a frente e gentilmente pegou o doce na boca. Assim que ela mordeu, a casca de goma cedeu, liberando um jato quente de mel que encheu sua boca de doçura. O aroma de flores silvestres e leite Moomo se misturava perfeitamente. Os olhos de Glaceon se arregalaram de espanto. Suas orelhas se contraíram e uma expressão de admiração se espalhou por seu rosto. Muito bom, né? Naoki riu, oferecendo-lhe mais alguns pedaços.
Ele cuidadosamente arrumou o restante em um prato de porcelana branca e o levou para a sala de estar. Este é um doce de mel de lava. Quer experimentar um? Perguntou ele, olhando para Iono. Iono inclinou-se para a frente curiosa e pegou um doce. Deu uma mordiscada cautelosa. Assim como Glaceon, seus olhos instantaneamente brilharam de surpresa. Estourou, ela exclamou. Tem mel dentro. Seu rosto se iluminou de alegria. É incrível. Então pegue mais um pouco, disse Naoki com um sorriso, entregando alguns pedaços extras para Koraidon e Belibot de Iono. Com o resto dos doces na mão, Naoki caminhou até o rancho. Atravessou os campos de flores onde os Konbei trabalhavam arduamente, suas pequenas asas zumbindo em coro. Fiz isso com o mel doce que você preparou. Experimente e me diga o que achou, disse ele calorosamente, estendendo o prato para eles. Os 3 Konbei imediatamente se aglomeraram ao redor dele, cada um zumbindo animadamente. Zumbido, zumbido, zumbido. Eles mordiscaram os doces, balançaram as asas e começaram a girar alegremente no ar ao redor de Naoki, circulando como redemoinhos com cheiro de mel. Entendo isso como um sim, riu Naoki. Se você gosta tanto assim, eu faço mais. Os Konbei zumbiram em aprovação e dispararam em direção ao campo de flores, trabalhando ainda mais arduamente do que antes. Suas minúsculas antenas brilhavam de energia enquanto começavam a coletar néctar com entusiasmo renovado, ansiosos para preparar mais um lote daquele mel dourado. Observando a alegria deles, o coração de Naoki se encheu de calor. Como o Pokémon os amava tanto, ele decidiu ficar em casa depois do almoço e passar o resto do dia criando mais doces. Naquela tarde, Naoki conseguiu fazer um saco inteiro de doces. Ele os guardou cuidadosamente embaixo do armário para que qualquer Pokémon que quisesse um doce pudesse se servir quando quisesse. Quando tudo terminou, já eram 15h30. O verão havia chegado e os dias estavam ficando mais quentes. Das colinas próximas, o chilrear das cigarras ecoava regularmente, uma canção familiar da estação. Embora a temperatura estivesse subindo, o rancho foi poupado do pior calor. Brisas frescas sopravam com frequência da montanha congelada, tornando o clima muito mais agradável do que nas cidades movimentadas. O ar era fresco e as tardes tranquilas. Por volta dessa hora do dia, os Pokémon se aventuravam para fora. Alguns se esparramavam preguiçosamente na grama alta, outros iam até o rio para ouvir o som da água corrente, enquanto alguns cochilavam tranquilamente à sombra das árvores. Também vale a pena mencionar que Raikou escolheu ficar no rancho durante esse período. Mas por razões que Naoki não conseguia entender, Raikou sempre se demorava na extremidade oposta do campo gramado. Nunca se aproximava da casa, nem se misturava com os outros Pokémon. Em vez disso, ficava ali o dia todo como uma sentinela silenciosa, mais como um felino grande e tímido do que uma besta lendária, aninhada em um canto discreto, observando silenciosamente tudo ao seu redor. Sempre que os olhos de Naoki encontravam os de Raikou, o Pokémon imediatamente desviava o olhar e fingia estar admirando as nuvens ou as montanhas. Assim como agora. Quando Naoki olhou em sua direção, Raikou rapidamente desviou o olhar. Ninguém conseguia adivinhar o que a besta do trovão estava pensando. Naoki suspirou internamente. Que Pokémon estranho, ele murmurou. Ele coçou o queixo, pensativo. Talvez eu devesse deixar o Raikou se esticar um pouco e começar a se acostumar com o trabalho em equipe, participando de uma batalha de treinadores. Com esse pensamento em mente, ele fez uma promessa silenciosa a si mesmo. Se um desafiante adequado aparecesse amanhã durante o trabalho, ele enviaria Raikou a campo para tentar. Decisão tomada, Naoki caminhou em direção a Raikou, segurando um pequeno prato branco cheio de doces de mel. O olhar de Raikou percorreu o ambiente, fingindo não notar. Permaneceu silencioso e indiferente. Isto é, até Naoki colocar o prato na frente dele. Aqui, experimente um. Acabei de fazer estes, disse Naoki casualmente. Raikou virou a cabeça lentamente e olhou para os doces brilhantes e cheirosos. Naoki não esperou a reação. Depois de entregar os petiscos, virou-se e seguiu em direção à casa na árvore de criação, aninhada no fundo do rancho. Lá dentro, ele encontrou Iono dormindo profundamente. Seu rosto parecia em paz e sereno, sua respiração suave e constante. Ela claramente havia cochilado sem perceber. Flutuando ao lado dela estava seu leal Magnemite, silenciosamente vigiando, com os olhos bem fechados enquanto pairava ligeiramente acima do chão, balançando suavemente a cada respiração. Como se sentisse movimento, Magnemite se mexeu e abriu o olho com um zumbido suave. Naoki levou um dedo aos lábios e sussurrou, Shi, volte a dormir. Antes de partir, ele puxou um cobertor leve sobre a barriga de Iono. A brisa começaria a esfriar por volta das 4 ou 5 da tarde, e ele não queria que ela pegasse um resfriado. Nesse momento, Butterfree voou apressadamente em sua direção. Free. O que houve? Perguntou Naoki saindo. Butterfree virou-se no ar e olhou em direção à entrada do rancho. Naoki seguiu seu olhar. À distância, caminhando firmemente em direção ao rancho, estavam um homem e uma mulher. Ele apertou os olhos levemente para vê-los mais claramente. É o Leon? E a Sônia? Capítulo 630. O julgamento da grama verde retorna. Na aconchegante sala de estar, Naoki sentou-se confortavelmente no sofá, de frente para Leon e Sônia, que tinham acabado de chegar. Ao notar os convidados, a irmã Indeeda se virou e trouxe 2 xícaras de chá fresco. Ela as colocou delicadamente na frente de Leon e Sônia. Leon sorriu calorosamente e acenou em agradecimento. Agradeço, muito obrigado. Ele então olhou para Naoki com seu sorriso otimista característico. Faz tempo que não nos vemos, Naoki. Como andam as coisas ultimamente? Nada mal, respondeu Naoki com uma risada. Mas não posso dizer que estive tão despreocupado quanto antes. Leon tinha visto as atualizações recentes de Naoki, fotos dele ajudando no ginásio da esposa, ajudando a receber os desafiantes e a manter as coisas em ordem. Ao ouvir o comentário de Naoki, Leon riu com vontade.
Vamos lá, isso sim é que é estar ocupado. Sônia sorriu e soltou uma risadinha suave ao lado dele. Ela olhou ao redor da sala antes de perguntar: Senhor Naoki, onde está sua esposa? Ela está tirando uma soneca agora, então não pode vir te cumprimentar. Mas se precisar de alguma coisa, fique à vontade para me perguntar diretamente, disse Naoki em um tom relaxado. Parece que a vida tem te tratado bem, disse Sônia com um sorriso gentil. Naoki sorriu de volta e perguntou: Vocês dois não deveriam estar atolados em Galar? O que os trouxe aqui hoje? Leon e Sônia trocaram um olhar. Suas expressões ficaram mais sérias ao se lembrarem do verdadeiro motivo da visita. Para ser honesto, começou Leon, sentando-se um pouco mais para a frente, viemos perguntar sobre as lendas dos heróis da espada e do escudo da região de Galar. Os olhos de Naoki se voltaram para Sônia. Sentindo a pergunta, Leon acrescentou rapidamente: Tudo bem. Sônia é alguém em quem você pode confiar. Ela é neta da professora Magnolia e tem investigado a história dos dois heróis antigos. Quando soube que você poderia ter insights mais profundos, ela veio comigo. E também, quando ele parou de falar, Leon se virou para Sônia. Ela entendeu imediatamente e enfiou a mão na bolsa, retirando cuidadosamente duas relíquias de aparência antiga. Uma era uma espada corroída e a outra um escudo danificado. Ambos os itens estavam muito enferrujados e desgastados, exibindo marcas inconfundíveis do tempo. Naoki piscou surpreso enquanto olhava para eles. Essa é a espada enferrujada e o escudo enferrujado? Desde a última vez que nos encontramos, tenho investigado tudo isso sozinho em Galar, disse Leon calmamente, com os olhos fixos nos artefatos. Já viajei para muitos lugares. Até fui à Floresta Adormecida guiado pelas palavras de Calyrex. Procurei na névoa pelo que pareceu uma eternidade, mas não consegui encontrar os dois heróis. Então ouvi uma voz perguntando por que eu tinha vindo. Respondi honestamente que estava procurando uma maneira de impedir o dia mais sombrio e salvar Galar da antiga crise que ameaçava retornar. Então na neblina vi duas figuras borradas. Eles não falaram, mas me guiaram para o coração da floresta. Foi lá que encontrei isso. Leon colocou delicadamente a espada enferrujada e o escudo enferrujado na mesa. Enquanto Naoki olhava para eles, uma onda de compreensão passou por ele. O curso da lenda de Galar mudou. Hop e Glória não foram escolhidos. Em vez disso, Zacian e Zamazenta escolheram Leon para cooperar. Naoki assentiu lentamente e disse com convicção: Isso mesmo. Essas são as relíquias sagradas de Zacian, o herói da espada, e Zamazenta, o herói do escudo. Ao ouvir isso, Leon e Sônia voltaram seus olhos para Naoki. Se não me engano, começou Naoki, seu desejo de proteger a região de Galar e sua determinação em impedir o dia mais sombrio foram reconhecidos por eles. Foi por isso que Zacian e Zamazenta o levaram até essas relíquias. Ele gesticulou para a espada enferrujada e o escudo enferrujado. Estas são as armas sagradas que Calyrex forjou para os dois heróis usarem contra o dia mais escuro. Sônia franziu a testa, a preocupação estampada no rosto. Mas, eles já estão deteriorados. Ainda servem para alguma coisa? Naoki hesitou sem saber como responder a princípio. Nos jogos, Glória e Hop também receberam a espada e o escudo enferrujados em seu estado desgastado, mas foi sua coragem que reacendeu o verdadeiro poder das relíquias. Isso sempre pareceu um tanto idealizado. Se Naoki interpretasse as coisas corretamente, então essas relíquias não eram apenas armas. Eram símbolos, receptáculos do poder do rei, uma energia que permitiu que Zacian e Zamazenta acendessem as suas formas coroadas, o herói da espada e o herói do escudo. Percebendo isso, Naoki olhou para Leon e disse: Sua coragem e seu coração, sua vontade de impedir o dia mais sombrio e proteger Galar, são eles que farão essas relíquias brilharem novamente. De certa forma, este é um teste dado a você pelos próprios Zacian e Zamazenta. Leon olhou para a espada e o escudo em suas mãos com uma expressão pensativa. Um teste? Havia algo que ele não havia contado a Naoki. Aliás, ele nem havia compartilhado com Sônia. Desde que voltou do rancho para Galar da última vez, Leon vinha investigando discretamente a verdade por trás de Eternatus. E finalmente ele descobriu algo chocante. Eternatus não havia sido destruído. Estava selado, enterrado nas profundezas do estádio Homerlock, bem no coração da usina de energia. Aquela usina de energia, como se viu, estava diretamente conectada à Macrocosmos Corporation. Leon passou a investigar o passado do presidente Rose, e o que ele descobriu o deixou atordoado. O presidente Rose esteve intimamente envolvido com Eternatus o tempo todo. Parecia que Leon pretendia usar Eternatus para alguma coisa, mas ele ainda não tinha certeza do que exatamente. Este assunto era de enorme importância. Poderia afetar toda a região de Galar. Mesmo como campeão, Leon não ousava agir sem pensar muito. Com isso em mente, ele se virou para Naoki com um olhar sério. Depois de derrotarmos Eternatus, o que faremos com ele? Se o deixassem sozinho novamente, o dia mais escuro poderia retornar, e toda a região poderia novamente cair sob sua sombra. Isso é uma dor de cabeça. Não sei, admitiu Naoki balançando a cabeça. Nos jogos, Eternatus foi finalmente capturado pelo personagem do jogador. No anime foi Go quem o capturou, embora ele eventualmente o tenha confiado a Leon para que o guardasse. Leon então consultou a professora Magnolia, que conseguiu selar Eternatus dentro de um dispositivo especial de contenção, trancado com segurança em um cofre. Mas ninguém jamais havia descoberto uma solução permanente para isso. No fim, tudo o que puderam fazer foi confiar a pesquisa a Sônia, que desde então se tornará uma professora Pokémon certificada, na esperança de um dia descobrir como lidar de verdade com Eternatus caso ele despertasse novamente. Esqueça, disse Leon, acenando para dissipar a tensão. Não vamos pensar nisso agora. Ele havia descoberto o que viera a descobrir. Não havia necessidade de continuar discutindo um assunto tão sombrio. Seus olhos brilharam e a antiga centelha de energia retornou à sua voz. Faz tempo que não lutamos. Que tal uma partida agora mesmo só por diversão?
Desde que retornou a Galar, Leon não perdeu uma única batalha Pokémon. Para se manter afiado, desafiar a si mesmo e lembrar que sempre havia treinadores mais fortes do que ele por aí, ele fez uma promessa de retornar ao rancho de Naoki todo ano, apenas para treinar e lutar com oponentes poderosos e seus Pokémon. Naoki olhou para ele por um momento. Olhando para o rosto ansioso de Leon, Naoki de repente se lembrou de Gogoat. Da última vez, Gogoat fora completamente derrotado pelo Charizard de Leon. Mas isso já fazia anos. Desde então, Gogoat ficou mais forte e abençoado com a energia milagrosa dos bolinhos do renascimento, e renasceu de mais de uma maneira. Naoki agora estava curioso. Entre o atual Gogoat e o Charizard de Leon, quem sairia vitorioso? Você está pensando em desafiar o teste de grama verde novamente? Perguntou Naoki, com um sorriso sutil nos cantos dos lábios. Leon pescou surpreso. O julgamento da grama verde? Ele havia planejado originalmente enfrentar o Koraidon de Naoki em uma partida amistosa. Naoki assentiu. Para ser sincero, Gogoat ficou muito mais forte desde o seu último desafio. Não é mais a mesma batalha. Ao ouvir isso, Leon imediatamente se lembrou do trio de Gogoats especiais. Eles realmente ficaram ainda mais fortes? Seu espírito de luta se acendeu mais uma vez, e ele assentiu firmemente. Então está bem. Deixe-me enfrentar o teste de grama verde novamente. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.